É porque a França é um país socialista, né? Então todo mundo pensou que eu ia voltar da França mais socialista, né? Eu voltei da França querendo privatizar a Petrobras. E eu acho que não tem essa polarização. Ou faz política ambiental ou explora mais petróleo. Não é compatível por fazer as duas coisas. Como é que se faz, então, Adriano, as duas coisas? Tem um slogan, né? Que é o petróleo é nosso. E aí, com essa história petróleo é nosso, a população acha que gasolina tem que ser barata, que diesel tem que ser barato. E aí cria no imaginário das pessoas uma situação que acaba complicando a gestão da empresa e o próprio governo. Outro dia eu estava no Congresso Nacional, não vale a pena dizer os nomes aqui, aí um senador falou assim para mim: professor, você não acha um absurdo a Petrobras dar lucro? Senhora, eu acho um absurdo a Petrobras dar prejuízo, pô. O preço de petróleo dá prejuízo só no Brasil, pô. Mas eu falei para ele, senador, agora só fica tranquilo que a chance de voltar a dar prejuízo é grande, hein? O governo acha bacana, acha que tem que subsidiar, faz com o dinheiro dele, não comeu, pô. É bonito, comeu, não faz o seu, cara. Não tem um orçamento da União. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Salomão e estamos começando o episódio número 64, não perca a conta. Cada vez mais episódio, um por semana, né, Renatão? Um por semana, estamos firme aí mais de um ano. Tudo bem com você? Tudo bem você? Tudo ótimo. Hoje a gente tem um convidado especial. A gente sempre fala convidado especial, mas hoje realmente é um convidado especial porque a gente vai ter uma baita de uma aula sobre um dos setores mais importantes da economia brasileira. E vai passar por algumas empresas da Bolsa também, né, Renato? Eu acho que é um dos setores mais importantes da economia global, né? E um dos setores mais importantes da vida, né? Porque a gente vai falar hoje de energia. E quem tá aqui é o Adriano Pires, que é um dos maiores especialistas, né, em energia e petróleo do Brasil, doutor em economia industrial pela Universidade de Paris. Ele fundou em 2000 o CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é uma consultoria especializada em energia. Antes disso, ele foi pesquisador, professor e consultor da COP da UFRJ por 26 anos, né? Além de ter trabalhado como superintendente e assessor da presidência na ANP, Agência Nacional do Petróleo. E também, Renatão, dentro do histórico dele, recente, né? Ele foi convidado no governo Bolsonaro, abril do ano passado, para ser presidente da Petrobras. Teve que declinar o convite, né? Porque não haveria tempo hábil para que ele se desligasse do CBE. Então, hoje aqui no Market Makers, a gente vai poder falar de petróleo, de energia sustentável, desse convite da Petrobras, se vai ou se volta. Falar de Petrobras, pô, tem coisa pra caramba pra falar. Mas antes de passar a palavra pro convidado, vamos falar do nosso patrocinador, Vamos Renatão? falar do nosso patrocinador que tá aqui de novo, né, Salomão? Exatamente, vocês já estão sabendo que a Dr. Jones patrocina o Market Makers, eles acreditam tanto no aparelho de barbear deles que eles criaram uma campanha de satisfação garantida. Funciona assim, você adquire como é que fala esse? The Razor. The Razor. E se você usar ele por 30 dias, como eles recomendam, e não ver os resultados que eles falam, eles vão te devolver o dinheiro. É isso mesmo, se não tiver o resultado, eles devolvem o dinheiro. Então, não perca tempo, ó, aqui, quem tá vendo no YouTube, tem um QR Code, só apontar o celular ali, ou então clica no link da descrição, se você tá ouvindo pelo podcast ou pelo YouTube, que tá lá o link para você garantir o seu The Razor. Só lembrando, a promoção é válida só nesse mês de setembro de 2023. Se você tá vendo a gravação no outro mês, aí não vai poder aproveitar. Esse kit aqui já é pro nosso convidado. Sim. Então, Adriano, a gente sempre pergunta quem que é você no mercado em 30 segundinhos, mas antes já te presentear com um kit. Então, já para deixar o seu coração já mais mole para quando a gente fizer as perguntas difíceis. Mas, Adriano, bem-vindo ao Market Makers. A gente fez sua apresentação, mas conta um pouquinho mais quem que é o Adriano Pires no mercado. Olha, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês, né? O Adriano Pires é um professor, né? Muita gente no mercado até hoje me trata de professor Adriano, né? Porque eu trabalhei, como você falou, mais de 20 anos na UFRJ, né? Na COP. Eu sempre fui tive uma queda pela academia, né? Quando eu acabei a faculdade de economia também da UFRJ, fiz um mestrado na UFRJ, depois fui fazer um doutorado na França. E aí quando cheguei da França, né? Sabe que a França é um país socialista, né? Então todo mundo pensou que eu ia voltar da França mais socialista, né? E eu voltei da França querendo privatizar a Petrobras. E aí eu comecei a ter problema na UFRJ, né? Que a UFRJ naquela época tinha um chefe lá de departamento que falava assim, não, peraí, esse negócio aqui, negócio de privatização, imagina naquela época, eu estou falando aí na década de 80, tá? Não dá, aqui não dá. Aqui o negócio aqui é Estado mesmo, estatais, né? E aí eu comecei a ter um pouco de desavença lá dentro, né? E uma ocasião, numa reunião de colegiado, ele chegou para mim e falou, Adriano, olha só,
Se isso aqui fosse exército, mandava te prender. Se isso aqui fosse iniciativa privada, que você tanto defende, eu te demitia. Mas como é a FRJ, você não vai dar mais aula aqui. Então ele me fez um boicote até para os alunos não escolherem as minhas matérias. Aí, bom, não tem nada a fazer aqui, eu tenho que ir embora daqui, né? E aí, na época, eu tive, por sorte, um convite para ir criar a ANP, né? A ANP não existia, Agência Nacional do Petróleo. Então eu fui um dos caras que criou a ANP. Aí fui para a ANP, aí quando eu vou sair da ANP eu falei, bom, não dá para voltar para a FRJ, né? Porque aí eu tive a ideia de abrir uma consultoria, que o que eu achava na época é que o Brasil estava abrindo o mercado de infraestrutura no Brasil. Então você vê pelo nome da consultoria Centro Brasileiro de Infraestrutura. Então a ideia era a gente trabalhar em toda a infraestrutura, fornecendo informação para o investidor que estaria chegando no Brasil. Porque essa informação do petróleo, da energia elétrica, por exemplo, é tudo monopólio da Petrobras e da Eletrobras, né? Telebrás, todas aquelas histórias, as Brás todas, Telebrás, o Fernando Henrique também foi privatizado. E aí a ideia foi essa. E aí a gente começou a construir isso, né? Então o CBE está aí, a gente está desde 2000, né? Há 4 anos atrás a gente abriu um segundo escritório aqui em São Paulo, né? E o escritório também um pouco diferente do Rio, mas também de consultoria, né? E estamos trabalhando. E o Adriano também é um cara que escreve muito, né? Em jornal, né? Isso desde sempre, né? Então eu estou sempre assim, com polêmicas em relação a mim, entendeu? Gostamos. Porque eu tenho um viés, né? Que o meu viés é o seguinte: eu sempre defendi realmente a coisa que o Estado deve ser regulador, fiscalizador, são funções que você não pode dar para a iniciativa privada. Mas eu acho que quem empreende melhor é o privado. E a gente já teve 1000 explicações para isso. Eu também não acredito nesses modelos de economia mista, né? Como é a Petrobras. Eu acho que a história mostra que é um modelo, pelo menos no Brasil, que não funciona, né? Então, assim, eu participei de todas essas etapas. Por exemplo, eu participei na Constituição de 88. Lá na Constituição de 88, o pessoal queria que o monopólio da Petrobras fosse do poço ao posto, né? Lembra que o monopólio ele parava na distribuição, né? Distribuição não era monopólio, tinha empresas privadas brasileiras, como a Ipiranga, estrangeiras, como a Shell, e também a revenda, né? E aí, naquela ocasião, se cometeu aí uma coisa que, se contar para alguém hoje, o pessoal não acredito nisso. Para que o monopólio não fosse para a distribuição, teve que haver um acordo e você colocou o monopólio da Petrobras, quer dizer, de exploração até a distribuição, excluindo a distribuição, na Constituição Federal, né? Você imagina, você colocar um monopólio de uma empresa na Constituição, isso é só no Brasil, né? Isso é jabuticaba brasileira, mais uma. E aí participei disso. E depois participei também do movimento da abertura, né? Em 94, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o Congresso Nacional, principalmente, decidiram que tinha que abrir o mercado de petróleo, porque o Brasil precisava de produzir mais petróleo e a Petrobras não estava dando conta do recado. Lembra que a Petrobras foi criada no início da década de 50 para resolver o problema de oferta de petróleo no Brasil. E chegou no início da década de 60, ela não tinha descoberto quase coisa nenhuma. E aí, para manter o monopólio, você criou o monopólio do refino, né? E aí ela começou a investir em refinaria para nos dar autossuficiência em refino, já que ela não conseguia dar autossuficiência em óleo e gás, né? Aí sempre eu falo daquela frase célebre do Roberto Campos, que a Petrobras é a única empresa que ele conhecia no mundo que era monopolista de um produto importado, né? Então, essa é a Petrobras, né? E aí, aí o Adriano também participou dessa abertura. Teve que ter uma emenda número 9, uma emenda constitucional, para tirar o monopólio da Constituição e você aprovar uma lei no Congresso. Foi a Lei 9478, né? Que abriu em agosto de 97. É que a ANP foi criada nessa lei, 9478, e aí a ANP começou a operar no final de 97, né? E em 98 a gente fez a chamada rodada zero, né? A gente chamou a Petrobras e falou: Petrobras, olha só, qual é os campos de petróleo que você quer ficar para você? E devolve o resto para a gente poder fazer leilão, né? Porque tem que ter alguma coisa para leiloar. A Petrobras devolveu e aí, a partir de 99, eu participei aí da elaboração dos primeiros leilões de petróleo no Brasil, que sempre foram um sucesso, né? A grande frustração que eu tive na época, e foi um dos motivos que eu saí da ANP, é que o governo não bancou a abertura do mercado de refino, Fernando Henrique, né? Entendeu? E aí o refino, até hoje, né? Houve uma tentativa agora no governo Bolsonaro, né?
No próprio governo Temer também se tentou fazer isso e só se vendeu a refinaria da Bahia, né, recentemente, Manaus, mas e outras coisas pequenininhas, grande mesmo só a Bahia, que é quase 14% do market share brasileiro. Eu acho que se a gente tivesse também aberto o mercado de refino naquela ocasião, um pouquinho depois, que tinha um artigo da Lei 9478 que falava que você tinha que ter um prazo de transição para abrir o mercado de refino, né? Mas, fim daquele aquele período de transição também deu a coincidência histórica do Lula ganhar o Lula 1, né? Uhum. E aí o PT tem toda essa filosofia de que é contrário à venda de empresas estatais. Então, parou aquilo ali. Eu acho, por exemplo, você vê, hoje o Brasil produz quase 4 milhões de barris de petróleo por dia, né? O Brasil hoje, podia ser membro da OPEP, né? O Brasil hoje é o maior exportador de petróleo da América Latina, né? O que esse petróleo já gera de receita para balanço comercial, gera royalties para os estados, municípios e União, gera emprego, né? É uma coisa assim, um dinamismo incrível. Até empresas brasileiras apareceram no meio do caminho, umas que tiveram mais sucesso, outras menos sucesso. E o refino, você vê, a gente hoje importa todos os derivados que a gente consome, né? Né? Você não avançou no refino porque o monopólio não deixou. Então, eu tenho certeza, se você tivesse aberto o mercado de refino, a gente hoje poderia, ao invés de ser importador de derivado, ser exportador de derivados. Então a minha trajetória é um pouco essa, né? Então, sempre assim, da mesma maneira que eu arrumei uma briga lá, arrumaram para mim uma confusão na universidade, que eu tive que sair por questões, vou dizer assim, de posicionamento, no mercado até hoje também sofre um pouco com isso, né? Porque muita gente, às vezes, caras aí que ocupam cargos importantes, quando o governo muda, não sei o quê, Adriano podia falar menos sobre isso, está prejudicando. Então também tem uma certa, como é que chama isso? Não é perseguição, é um outro nome aí, eu esqueci agora. Então, porque no final do dia, assim, modéstia à parte, eu virei meio que formador de opinião nessa área de petróleo e gás. Uhum. Então, o que eu falo tem repercussão no mercado e também chateia quando você faz uma crítica, né? O pessoal fala que sempre crítica, não existe crítica construtiva, né? Crítica é sempre destrutiva. Mas eu discordo, entendeu? Sempre que eu faço a minha crítica é no sentido de tentar, pelo menos mostrar assim, cara, olha só, você já fez esse erro lá atrás, vai cometer o mesmo erro, pelo menos vão ser assim um pouquinho diferentes, cometer erro novo, né? Porque erro velho é uma porcaria, né? Porque erro velho, cara, você comete e você, não, dessa vez vai dar certo. Não dá certo. Né? E depois, quando você vai corrigir erro velho, você corrigiu a primeira vez, aí o cara erra outra vez, a segunda correção é muito mais complicada que a primeira, entendeu? Então, o que eu às vezes tento chamar a atenção nisso, e às vezes algumas pessoas ficam chateadas comigo, entendeu? Mas tudo bem, vida que segue, e é isso um pouco que é o Adriano Pires. Professor, vou te chamar de professor, tá? Eu já anotei algumas perguntas aqui, Renatão. Já levantou várias bolas aí. Porque é um assunto que, como a gente fala de uma maneira mais ampla do mercado, né? Nem sempre a gente é tão específico. Acho que a gente podia passar até por esses pontos, né? O que foi a abertura do mercado de petróleo, como é que funcionavam esses leilões. Mas antes, uma curiosidade, e pô, eu vou fugir completamente da pauta aqui. Sem problema. Mas você parece que tinha uma fama meio de bad boy aí, né? De discussão, da polêmica. Te surpreendeu receber um convite para ser presidente da maior empresa do Brasil, né? Embora você não tenha aceitado, né? Até a própria lei das estatais, que acabou sendo um empecilho, mas te surpreendeu você com esse perfil um pouco mais, menos político e mais opinativo mesmo, ser convidado para ser presidente da Petrobras? Não, foi uma tremenda surpresa, rapaz, assim, até curioso, já contei isso algumas vezes, que foi na véspera do meu aniversário, dia 14 de março, faz anos 15 de março, eu não vou falar só o ano, né, senão a gente fica muito velho. Mas aí eu estava até em São Paulo, que eu vinha jantar com meu filho que mora aqui em São Paulo, eu recebi um telefone de Brasília para entrar em contato com o ministro de Minas e Energia, na época, o almirante Bento Albuquerque. Mas eu fui para Brasília assim, eu até falei para o chefe de gabinete dele na época, olha, não dá para ser outro dia não, rapaz, porque amanhã é meu aniversário, vou depois mas não, tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. Eu falei, cara, mas dá para você bem contar o que é, pô? Não posso contar. Então eu cheguei em Brasília, fui para o gabinete do ministro, e ele chegou lá e conversou, no final ele falou assim,
Ó, essa história toda para dizer o seguinte, o presidente quer te convidar a ser presidente da Petrobras. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Porque não tem, assim, não estava no meu radar. Uma coisa é você tá trabalhando para ser alguma coisa, outra coisa é uma bomba cair na sua cabeça, né? Foi o que aconteceu comigo, né? E aí teve uma conversa com o presidente na época, né? E como você falou, não deu para assumir, porque na época tinha a lei das estatais, agora acabou a lei da estatal, né? Agora eu poderia ser presidente da Petrobras, sem problema nenhum, né? Na época eu não podia, né? E também... Só explicar, né? Você não podia porque na CBIE você atende outras empresas... O que é surreal, né? Mas o que é surreal, cara, pelo seguinte... Porque exatamente pelo fato de eu conhecer o mercado de petróleo, é que eu poderia ser um bom presidente da Petrobras. Né? Eu brincava na Petrobras quando os caras foram falar, não, você tem muito conflito de interesse. Eu falei assim, cara, então convido o gerente do açougue, do botequim da esquina, que talvez ele não tenha conflito de interesse nenhum. Mas foi exatamente por eu conhecer o mercado e conhecer as empresas que o presidente me convidou. Aí você está me tirando da história por isso. Quer dizer, até porque se eu for lá para a Petrobras, eu falava na época, e cometer algum deslize, aí você manda me prender, me multa. Agora, você não pode me acusar a priori de um crime que eu não cometi. Até porque eu falei para ele, cara, a minha vida inteira, como também você falou, meio bad boy, etc., a coisa que eu tenho mais que preservar é a minha credibilidade. Se eu perder a credibilidade, acabou a minha vida profissional. Então, você acha que essa altura do campeonato, eu com 30 anos de carreira, vou fazer bobagem na Petrobras? Eu só for louco, porra. Não vou estragar a minha vida porque... Também, aí isso foi uma coisa que pô, não vou comprar essa briga, né? E não vale a pena. Aí depois eu pensei assim também, pô, falta 3 meses, 4 meses para o governo Bolsonaro acabar. Aí vai que o presidente Bolsonaro perde a eleição. Na época, tinha dúvida se ele ganhava ou perdia, né? Ele perdeu por pouco, mas perdeu. Aí vou lá, com esse governo do PT, volta a confusão toda na minha vida. Aí os caras vão me encher o saco, vão dizer que eu fui para lá para privatizar a Petrobras. Aí eu falei, sabe melhor... Aí também tinha, como é que eu passo esse escritório para frente? Entendeu? Aí começou a ter tanto problema que eu falei assim, falei, presidente, eu queria ir para a Petrobras para ajudar a Petrobras, ajudar o governo. Porque na época a Petrobras estava numa situação muito complicada, que o país estava, o petróleo estava mais de $100, né? E véspera de uma eleição, como é que faz com os preços? Né? Mantém o mercado, a paridade de importação, não mantém? O que se pode fazer para sobreviver naquele período? E o presidente também, acho que na época, o ministro também, o Ciro Nogueira, o Bento Albuquerque, os principais ministros do governo, também olhavam para mim como um bom comunicador, entendeu? Porque como eu tenho falo muito com a imprensa, né? O pessoal fala que todos os jornalistas do Brasil têm meu celular. Né? Todo mundo me liga, me liga de verdade há muitos anos. Então eu tenho essa facilidade, talvez até por ficar mais de 20 anos dando aula, a gente aprende mais a se comunicar. Então, acho que também naquele momento tinha um problema de comunicação na Petrobras, quer dizer, com a imprensa, com a sociedade. Então, acho que esse meu perfil também ajudou na escolha, entendeu? Mas, enfim, não fui, né? Mas também, eu sempre falo, tem um troféu na minha vida com a cidade de Petrobras. Porque, segundo os meus amigos, eu tenho amigo na Petrobras, não tem só gente que não gosta de mim lá, não, tem gente que gosta. E aí os meus amigos da Petrobras falaram assim, Adriano, pelo menos você pode falar para todo mundo que desde que a Petrobras foi criada, você foi o único brasileiro que não aceitou ser presidente da Petrobras. Presidente teve vários. Não, presidente teve um, por enquanto só teve um, né? Mas, Adriano, já que a gente está nesse assunto, o que você teria feito ali na Petrobras para melhorar a empresa? Além de privatizar. Não, assim, acho que não de privatizar, cara, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, até porque o Adriano, nem ninguém, nem você, nem nenhum executivo, presidente da Petrobras, pode privatizar a Petrobras. Claro. A Petrobras é uma empresa que, se for privatizada, tem que ser no Congresso Nacional, como foi a Eletrobras. As 2 empresas brasileiras que, para privatizar, tem que passar, tem que ter um projeto de lei no Congresso, Petrobras e Eletrobras. O que eu faria como presidente da Petrobras, quer dizer, eu focaria a Petrobras mais no negócio que ela sabe fazer como ninguém, que é explorar e produzir petróleo e gás. Tá certo? Eu venderia refinarias. Eu acho que a refinaria é uma coisa que é uma unidade industrial e tem um passivo ambiental enorme. Eu acho que o que estava sendo feito, tinha um acordo com o CAD, né, para vender 50%, vender
todas as refinarias de Petrobras só não venderia Rio e São Paulo, o que significaria vender 50% da capacidade de refino. Então a Petrobras ainda ficava com 50%, ou seja, ela continuaria sendo o principal player do mercado de refino. Então, eu daria sequência a isso. Eu venderia esses campos onshore, que também parece que a Petrobras vai parar de fazer isso agora. Por quê? Porque campo onshore, cara, é bom para Junior Oil, não é bom para Shell, não é bom para Petrobras, é um negócio pequeno, entendeu? Então o overhead de uma empresa de petróleo é muito grande para esse tipo de campo. Eu acho que o Brasil furou muito pouco na terra, né? Então, o mar não, quando você fala de pré-sal, é coisa para bicho grande, é muito dinheiro, o risco é muito grande, porque a Junior Oil, ela não compra campo de petróleo para furar, para ver se tem petróleo, ela já compra o negócio produzindo, porque não existe risco maior do que você furar e não achar. Tanto que a fase de exploração da indústria de petróleo, o banco não financia, né? Porque o risco é muito alto, né? Então a empresa tem que financiar. Agora, se ela achar também, aí, meu amigo, é a glória, né? Assim, não existe um produto mais valioso no mundo, mesmo agora, mesmo os ambientalistas demonizando o petróleo como combustível fóssil. Petróleo é a commodity mais importante do mundo, é a mais valiosa do mundo. O mercado de óleo transaciona um volume de dinheiro que nenhuma outro, nem chega nem perto, não bate nem perto, né? Mas, enfim, eu faria também. Então, eu continuaria com esse processo de privatização, de venda dos ativos onshore, até venda de ativos também em águas rasas, né? E outra, o que eu te falei, eu focaria em empresa especializada nesse negócio de explorar petróleo em águas profundas. Petrobras é número 1 nessa tecnologia de águas profundas, nunca teve acidente ambiental. Eu também acho que apoiaria você a expandir essa exploração para tal da margem equatorial, né, que está dando tanta polêmica aí. Então, a questão de energia renovável, talvez seria interessante investir em alguma coisa de energia renovável, mas com muita parcimônia. Tem que entender que o core business da empresa é petróleo, né? Então eu governaria a Petrobras, né, olhando para o acionista. Eu acho que o presidente da República tem que olhar para o Brasil e o presidente da Petrobras tem que olhar para a Petrobras. Entendeu? Então tem que agradar o presidente da República, tem que agradar o acionista da Petrobras. Porque agradando o acionista da Petrobras, também você acaba agradando não o presidente da República de plantão, mas a sociedade como um todo. Eu sempre falo, cara, no final do dia, todos nós somos sócios da Petrobras. Por quê? Porque o principal sócio da Petrobras é a União. A União somos nós brasileiros. Então, se a Petrobras vai bem, é bom para todo mundo. Paga dividendo, aí o governo pega o dividendo dele e investe onde ele achar melhor, em escola, em saúde, em segurança, ou então vai abater dívida no Tesouro Nacional. Porque eu diria, o que não pode é você ter uma gestão da Petrobras, né, que agrade só o acionista majoritário de plantão, né? Isso que é ruim, entendeu? Porque a Petrobras é uma petroleira que você vê, é tão grandiosa, e o Brasil também é tão grande e tem tanta massa para queimar, né, gordura para queimar, que a Petrobras é uma empresa que a cada 4 anos, ou no máximo 8 anos, muda o acionista. Às vezes antes. Majoritária, às vezes até antes, entendeu? E ela troca de presidente toda hora. Se você pegar nos últimos 20 anos aí, ou 30 anos, pode ser, eu te garanto que não tem nenhuma petroleira no mundo que mudou tanto de presidente como a Petrobras. Por quê? Porque o conflito é com o acionista majoritário por uma questão, normalmente, de preço, né? Preço de gasolina, não pode subir o preço, aí tem... Então, assim, eu acho que é isso que eu faria com a Petrobras. Agora, privatizar é uma outra etapa, entendeu? Se fizesse isso tudo, talvez nem precisasse privatizar. Talvez, exatamente. Talvez se fizesse isso tudo, a gente não precisasse nem privatizar a Petrobras, né? Mas nesse momento, a Petrobras, né, apesar de algumas tentativas, né, do governo, ela vem colhendo resultados de algumas mudanças que ela passou ao longo dos últimos anos. Né? Bem ou mal, a Petrobras hoje na Bolsa ainda... Apesar do ano não estar tão bom assim para a Bolsa, a Petrobras está com 80% de valorização. Né? Isso, a gente espera que isso continue, né? Porque o governo também do presidente Lula deu sorte nessa questão do preço. De janeiro desse ano até julho, o preço do barril caiu. Chegou a $70, 73, 74, o que possibilitou a Petrobras até reduzir preço de gasolina e diesel. A partir agora de julho, o preço do petróleo entrou numa trajetória de subida.
Mas também a sorte da Petrobras é que o câmbio caiu. Né? Então, a relação câmbio-preço Compensou uma coisa com a outra. compensa uma coisa a outra, apesar de que a gente está trabalhando com defasagens ainda, entendeu? Agora, a minha questão do diesel, a guerra da Rússia ajudou pra caramba, porque por causa das sanções, a Rússia começou a vender diesel muito mais barato que o mercado internacional. Hoje, total de importações de diesel brasileiro, 80% vem da Rússia. Então, isso ajudou. Agora, o que eu fico preocupado, cara, é o seguinte, é que a Petrobras, as pessoas se entendem de memória às vezes curta. Quando a presidente Dilma sai e entra o presidente Temer, a Petrobras é uma empresa quebrada, cara. Ela não quebrou, se fosse minha ou sua ou dele, estava quebrada. Recuperação judicial. A Petrobras é um dólar, né? O dólar estava 4 e a Petrobras estava R$4. Exatamente. Então é o seguinte, a pessoa esquece disso. E para voltar a ser uma empresa saudável, teve que tomar algumas atitudes. Teve que começar a ter o quê? Plano de desinvestimento, redução de custos, né? E também você respeitar, quer dizer, a questão do capital, né? Uma disciplina de capital. Tá? E o que eu estou vendo agora é que está sendo meio que largado isso. Né? Porque a disciplina de capital começa a me preocupar porque não quero mais vender refinaria, não quero mais vender campos de petróleo, entendeu? Coisas que não dão lucratividade para a empresa. Tá certo? Vou me meter em alguns projetos renováveis duvidosos, entendeu? E, a política de preço também deixou ser paridade de importação. É uma política de preço que eu não sei nem te falar o que é, mas eu acho que é uma caixa preta que tanto pode seguir mercado internacional como pode não seguir. Tá certo? Plano de desinvestimento, a gente falou, hoje não tem mais. Entendeu? Então, assim, eu fico preocupado com o que vai acontecer nos próximos anos com a Petrobras. Mas eu espero, né? Por enquanto, a gente está com 9 meses de governo, como você falou. Acho que se o governo cometeu algum erro, foram muito poucos. Tanto que basta ver, como você falou, a performance da ação na Bolsa. Mas me preocupa, porque isso tudo depende muito, cara, do mercado internacional. Se o petróleo ficar caro, aí a gente vai ter o verdadeiro test drive, né? Exato. Entendeu? Aí, hoje ele já bateu 95 semana passada, tem gente que fala que ele chega a 100 até o final do ano, né? E ainda bem que o câmbio está ajudando. Mas aí que você vai ver que realmente o que pode acontecer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse abandono, pelo menos a priori, tudo pode fazer não, vamos voltar a vender. Não tem problema nenhum, acho ótimo a gente ver que estava cometendo um erro e corrigir o erro. Mas esse abandono, por exemplo, do plano de desinvestimento me preocupa, tá certo? Tem gente, a Petrobras quer voltar a comprar a refinaria da Bahia. Eu espero que não, entendeu? Porque eu acho que é um retrocesso. A gente tem que andar para frente, entendeu? E a gente precisa de tirar esse petróleo lá do fundo do mar, da terra, porque estamos já vivendo a tal da transição energética, né? Não sei, 2030, 2050, não sei. Mas, por enquanto, o petróleo vale muito. Né? Vale muito. Tanto que o que está salvando a Rússia na guerra é a venda de petróleo, né? E de derivados, né? Então, eu acho que a gente não pode demorar, né, a tirar isso. Eu acho que com a ajuda do privado a gente conseguiria uma coisa melhor. Ô, Adriano, você falou 2 vezes aí sobre o preço dos combustíveis, né? Eu queria, ainda voltando para aquele exercício que ele estava falando de como é que seria a sua presidência da Petrobras se ela tivesse acontecido, como é que seria a sua política de preços? Hoje, eu peguei esse dado ontem, na verdade, segundo o próprio CBI, que vocês fazem ali, né? A defasagem, enquanto é defasado a gasolina e o diesel. Mas a gasolina estava defasado em 10%, mais ou menos ali, e chegou a 14% nas últimas semanas aí, tinha chegado até o último momento. Como é que seria a sua política de preços de combustível? Eu acho que seria a política da paridade de importação. Eu acho que a gasolina, o diesel são commodities, como é o café, como é o açúcar, como é a carne, né? Então você tem bolsas internacionais que acabam dando o preço do teu produto. Por que é paridade de importação? Porque nós somos importadores, né? Se a gente fosse exportador, seria paridade de exportação, né? A diferença do importação é que você inclui frete, a exportação você tira frete. Então, eu acho que a gente é uma commodity igual a essas outras. Por que ela vai ter tratamento diferenciado? Né? E outra coisa, ela gera receita para a empresa. Se eu começo a segurar preço, voltamos àquela ideia que eu te falei também, você começa a prejudicar o acionista, né? Você teve isso, o auge disso foi no governo Dilma. Né? Lembra que a Petrobras, com defasagem no governo Dilma, ela chegou a perder 40 bi de dólar.
tá certo? Por isso também é um dos responsáveis da dívida ter chegado a 120 bilhões de dólares, a maior dívida de empresa do mundo. Então, eu seria simplesmente isso, paridade à importação. Agora, se o governo acha que não tem que transferir para o consumidor os aumentos de mercado internacional ou a própria questão de câmbio, né? Aí que se criem políticas públicas, não usar a Petrobras. Aí sugeria ao governo, se eu fosse presidente, olha, é o seguinte, cria um fundo de estabilização, bota lá o dinheiro do orçamento para segurar a gasolina e o diesel. Agora, eu como presidente da Petrobras não posso fazer isso, porque eu tenho que olhar para o interesse do acionista, outra vez. Eu acho que o presidente da Petrobras tem que olhar o interesse da empresa, né? Quem olha o interesse do Brasil é o presidente da República. Então, eu faria isso para a questão de política de preços, entendeu? Acho que criaria alguma política pública que eu não acho que é bom, não. Porque também é assim, aí você vai assim, não, vou querer um subsídio, um fundo de estabilização para vender diesel mais barato. Aí os ambientalistas, opa, o Brasil que atrasa, está subsidiando combustível fóssil. Aí você nunca agrada todo mundo, cara. Você tem que saber o que você quer. Agora, eu acho, volto a dizendo, em relação à Petrobras, você não pode usar a Petrobras para você segurar a inflação, para você ajudar a eleger os candidatos do partido do presidente da República de plantão. Isso aqui não pode acontecer, porque isso já aconteceu e não foi bom para ninguém, porra. Entendeu? Então, o que eu tenho medo é voltar outra vez a ter o erro igual, né? Já está constatado, dessa vez vai ser diferente. Lógico que não vai ser diferente, pô, vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente deveria, eu como presidente da Petrobras, teria feito, conversar com o presidente, com o ministro da Fazenda, Economia, falar, isso aí, você quer fazer isso, faz com o dinheiro do governo, pô, não com o dinheiro do acionista da Petrobras. Agora, eu acho assim, não estamos na transição energética, né? Eu acho que transição energética é uma coisa que, assim, eu acho que houve realmente, e continua havendo uma demonização de combustível fóssil. Eu acho que sem combustível fóssil você não faz transição energética, tá certo? Porque se você tirar combustível fóssil do mercado, você vai aumentar o preço da energia, vai gerar inflação, o mundo não vai crescer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que transição energética não devia ser feita com subsídio, e sim com imposto. Né? Porque subsídio, cara, cria inflação. Vai lá no fiscal do governo. Imposto não. Então, quer fazer transição energética, coragem de fazer mesmo, é imposto. Então, ao contrário, o diesel deveria ter um imposto, a gasolina um imposto para o quê? Para o etanol ser mais competitivo em relação à gasolina, o biodiesel ser mais competitivo em relação ao diesel. Essa que é a política correta, na minha opinião. Agora, volto a dizer, quem foi eleito pelo povo, né, estamos no regime democrático, ele tem todo o direito de fazer a política que ele quiser. Mas eu acho que não pode fazer política com o dinheiro dos outros. Entendeu? Porque quando um cara compra ação da Petrobras, ele compra para ganhar dinheiro. Né? E você não pode... Risco político, ele não é mensurável. Né? Porque depende de uma canetada amanhã do ação majoritário, a ação cai 10%, 20%. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Estava até buscando aqui, enquanto falava da demonização do combustível fóssil. Né? Você fez até uma newsletter sobre petróleo, baseada até num texto. E virou até um vídeo, né? E virou um vídeo, né? Que eu gravei depois. E peguei o gráfico que o Adriano postou, o professor Adriano postou no LinkedIn, da demanda de petróleo no mundo, né? Que ela vem numa crescente, né? Historicamente, teve a queda na pandemia, mas aí depois rompeu, para quem gosta de análise técnica, né? Rompeu a resistência dos 100 milhões. Aí, se você projetar ali para onde vai, mas enfim, continua sendo... Porque na realidade, né, isso é super interessante, né? Os ambientalistas fizeram um grande favor, né, para regimes democráticos, como a Rússia, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? Porque eles voltaram a dar poder para esses caras, cara. Entendeu? Hoje, quem comanda o mercado de petróleo voltou a ser a OPEP, né? Agora chama OPEP+, mais a Rússia, né? Então a pandemia teve aquela redução, mas rapidamente volta porque os caras seguram a produção. O que os ambientalistas fizeram? Eles demonizaram tanto o combustível fóssil que as grandes petroleiras, há 7 anos, não investem muito em exploração e produção. Então, quem hoje controla o mercado, quer dizer, coloca mais petróleo, tira mais petróleo, é a OPEP, em particular, a Arábia Saudita, que é a principal produtora de petróleo da OPEP, e a Rússia. Né? Então, e os ambientalistas, quer dizer, a Rússia, lá, o Putin, o sheik lá da Arábia Saudita, deviam acender várias velas todo fim de semana para Greta, né, e outros mais, né, porque eles voltaram a dar poder para essa turma, cara.
entendeu? E essa turma está rachando de ganhar dinheiro, né? Uhum. Você imagina, a Arábia Saudita, que produz 10 milhões de barris por dia, a 90 dólares o barril, faz a conta aí, são 900 milhões de dólares por dia. Então, por isso que o cara comprou o Neymar, vai comprar não sei quem, vai fazer estádio de futebol. Pô, não tem onde colocar o dinheiro. Era onde eu ia chegar, eu nem ia citar isso, mas era onde eu ia chegar. Pô, ou seja, o cara pode fazer o que ele quiser, pô. os ambientalistas provocaram essa migração dos jogadores lá para... Exatamente. Quer dizer, o Neymar tá jogando na Arábia Saudita, é culpa da Greta. É culpa da Greta, né? O Cristiano Ronaldo e outros Benzema, mais, né? Porque agora o cara fazer uma cidade lá, não sei das quantas, porque voltou a dar poder para os caras, entendeu? E foi os ambientalistas que fizeram isso, né? Porque não dá, volto a dizer, se você quer fazer transição energética a sério, você não pode abrir mão de energia. Porque ao tirar a energia do mercado fóssil, isso é básico em economia, lei da oferta e da demanda, né? Se eu caio a oferta, né, e a demanda continua igual, está subindo, o ajuste se dá via preço. E o pior que eu estou fazendo transição energética subsidiando eólica, subsidiando fotovoltaica. Devia ser o contrário, a gente está botando imposto na fóssil e não subsidiando ninguém. Que aí sim eu estou fazendo uma coisa consistente. Subsídio não é consistente, tá certo? Então, no Brasil hoje, por exemplo, falando de energia elétrica, o Brasil hoje tem uma coisa super interessante. A gente tem uma energia barata, agora mesmo ficou mais barata, por causa de choveu muito, o reservatório está cheio, e nós temos tarifa de energia elétrica das mais caras do mundo, com contrassenso, né? Por que eu tenho uma energia barata aqui na ponta é tão cara? Subsídios. Você tem uma conta aí, o tal da CDE, e tem uma porrada de subsídios, quem paga o subsídio? Nós, né? E por isso que a tarifa é cara. Então é esse tipo de política que a gente deveria ter coragem de rever, né? Para fazer uma transição de verdade, né? Não é essa transição de oba-oba, né? Como os ambientalistas, na grande maioria, fazem. Você vê agora no Brasil, isso está uma discussão muito louca, né? Para mim, totalmente, que o negócio explora ou não explora a margem equatorial, né? Porra, a margem equatorial, cara, ela tá no tal do arco norte do Brasil, do Rio Grande do Norte a Amapá. Quer dizer, é a área mais pobre do Brasil. Então, a tese ambientalista é o seguinte: vamos preservar a árvore e que se foda quem mora ali, né? Assim, uma pessoa que mora ali mora numa miséria total e vai continuar, porque não pode botar dinheiro ali. Então o petróleo deve ser o contrário, eles vão pegar, não, vamos explorar o petróleo na margem equatorial, o dinheiro do petróleo, o rosto do petróleo, nós vamos gerar emprego, gerar mais renda para a população, e ao mesmo tempo esse dinheiro do petróleo poderia financiar a tal da transição energética, a preservação da floresta, de uma política robusta. Agora não, vamos deixar aquela riqueza lá embaixo da terra, quer dizer, você tirou o petróleo aqui na região sudeste, beneficiou principalmente o Rio de Janeiro, o pré-sal está beneficiando São Paulo, Bacia de Campos beneficiou o Espírito Santo. Agora, na hora que chega a vez dos caras mais pobres, não pode mais, cara. Entendeu? Então, eu acho assim, eu acho assim, não tem essa polarização. Ou faz política ambiental ou explora a margem equatorial. Não, é compatível por fazer as duas coisas. Como é que se faz, então, Adriano, as duas coisas? Se faz assim, cara. Primeiro que hoje explorar petróleo é uma atividade, tem risco ambiental? Acho que tem risco ambiental, mas tem muito menos que tinha no passado, principalmente depois daquele acidente grave lá no Macondo, né? Então, você hoje, para você ver, o pré-sal brasileiro, toda a exploração Bacia de Campos, nunca teve acidente, cara. Teve um vazamentozinho ali, mas coisa de tamanho grande não teve. A Petrobras é craque nisso. A Petrobras é o número 1 do mundo em explorar petróleo no mar. Então você hoje, quer dizer, se você é uma empresa de petróleo, seja a Petrobras, seja a Shell, seja a BP, qualquer uma, cometer um acidente grave ambiental, acaba a empresa, pô. Acaba a empresa, a ação vai valer zero. Então hoje quem tem muita preocupação em não cometer acidentes são exatamente as petroleiras. Que elas sabem, pô, a BP quase foi para o saco naquele acidente lá, entendeu? Então a gente, assim, tem segurança tecnológica hoje, entendeu? E volto a dizer, é uma riqueza, você vai abrir mão de royalties fantásticos que você tem no Brasil hoje, aquele negócio lá, acho que não tem sentido. E você vê, na frente eu brinco assim, tem uma Amapá, né? Aí tem uma rua, depois tem a Guiana, né? Aí, pô, lá na Guiana, os caras, pô, a ExxonMobil já descobriu, só a Exxon, 5 bilhões de barris de reserva, acho que deve ter uns 10 bilhões de barris de reserva lá. Para ter uma ideia, o pré-sal é 14 bilhões. Nossa. Os caras já estão produzindo 400 mil barris por dia. São 10 bi o que tem na Guiana. Da Guiana. E o seguinte, são reservas que podem
virar barril, né? Porque tem a reserva provável e a reserva que você pode transformar em barril. Então, o pré-sal, uns 14 bilhões de barris, a Guiana, uns 10 bilhões de barris. Então, aquilo ali está transformando. A Guiana, o PIB da Guiana no passado, 2022, cresceu mais de 30%. Entendeu? Então, assim, agora o Suriname está fazendo também a mesma coisa, né? E por que a gente no Brasil não vai fazer? Até o Brexit daqui a pouco, né? Quando for explorar Amapá, o pessoal não vai descobrir, porque a Guiana, lá, quem está na Guiana já botou um canudinho lá, faz horizontal e chupa o petróleo do lado de cá, entendeu? Pô, assim, então para mim é surreal isso, entendeu? Assim, mas a gente já tem essa história do meio ambiente nos governos do PT, elas sempre são recorrentes, né? Para quem não se lembra, o primeiro Lula, a briga da então ministra Marina Silva, que é a atual ministra do Meio Ambiente, era a ministra do Meio Ambiente na época, com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Elas brigaram, não foi por causa de petróleo, foi por causa de hidrelétrica, em particular Belo Monte, né? Porque a Marina não queria fazer Belo Monte e a Dilma queria fazer Belo Monte. Acabou que a Dilma ganhou a discussão e a Marina foi embora, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer isso agora, mas você que é recorrente, né? Um ambientalismo atrasado, na minha opinião, né? Belo Monte, por exemplo, é uma obra que poderia ter sido muito melhor se você não tivesse essa restrição de não só fazer reservatório a fio d'água, né? O que é reservatório a fio d'água? Quando você faz uma cisterna, né, que você só gera energia quando chove, você não guarda, não armazena a água, né? E a Marina fez esse favor para os brasileiros de proibir usina com reservatório, né? Então, assim, você pode lá, Santo Antônio, geral, lá no Acre, você poderia ter feito hidrovias, mas não. Aí, quando chove pra caramba, você alaga as cidades em volta. Quando não chove, não tem energia. Então, é genial, mas isso entendeu? A cabeça dos caras. Mas, enfim. Mas agora nós estamos tendo outro embate, só quer dizer que dessa vez é o petróleo que está na mesa. Eu acho, né, na minha opinião, posso estar errado, que nesse caso o presidente Lula ele é muito pragmático, né? Então ele vai ser o árbitro, ele que vai dar a decisão final, porque é assim nos governos dele, né? Ele tem essa característica. Eu acho que no final do dia vai explorar a margem equatorial, entendeu? Porque não dá para imaginar que não vai ser feito isso. Qual o tamanho da reserva brasileira que pode ter ali? A gente tem alguma ideia? A ideia é que você tenha, a ideia assim, quer dizer, petróleo, né, cara, você só sabe mesmo quando fura, né? Por isso tem um risco de... Hoje é isso que eu digo. Então, agora, hoje você tem muita técnica de sísmica, né, para você já não tomar tanto risco de furar e não achar petróleo. Então, a ideia é que você tem ali, você deve ter ali com uma coisa, um pré-sal próximo a um pré-sal. Entendeu? Então, só na área brasileira? Na área brasileira. Porque você está vendo o que está acontecendo na Guiana, no Suriname, e também do outro lado do mar, na África, né? Também ali, na mesma, que é a margem equatorial, né? Tem o Equador, né? Por isso que é a margem equatorial, sim, pô. Sim. E a margem equatorial não termina no Brasil, vai lá para a África também, né? Então, na margem equatorial africana, também está acontecendo grandes descobertas de óleo. Legal, interessante. Agora, Adriano, vou aproveitar que você também citou a OPEP. Eu queria que você explicasse pra gente como é que... a dinâmica do petróleo é muito particular, né? Justamente por causa desse cartel que controla os preços aí, né? A gente tá vendo aí uma alta do petróleo nas últimas semanas, né? Nos últimos meses foi de 70 e pouco para mais de 90. A Rússia e a OPEP+, diminuiu a produção, né? Eu queria que você explicasse como é que funciona essa dinâmica, por que ela é tão particular do preço do petróleo. É o cartel, né? O cartel, a gente já sabe que o cartel se reúne para decidir preço, né? Decidir preço, também decidir nível de produção, né? O nível de produção está ligado a preço. Todo mundo então senta na mesa, quanto a gente vai produzir esse mês ou esse ano? Tantos mil barris. Se eles acham que o preço não está de acordo com o que eles desejam, eles reduzem a produção, né, para o preço subir. Então, o cartel só funciona se todo mundo cumprir os seus devidos acordos, né? O cartel da OPEP, de anos para cá, também ele não tem cumprido, né? Porque para a Venezuela, por exemplo, ela normalmente fura um pouco o cartel porque ela precisa daquele petróleo para sobreviver, né? E também nos últimos anos você teve um crescimento muito grande da produção não OPEP, né? Principalmente depois do segundo choque do petróleo, né? 73 primeiro choque, 79 segundo choque. Pra você ter uma ideia, para falar de Brasil, a bacia de Campos, né, ela começa a produzir entre o primeiro e o segundo choque,
né, de petróleo. Depois, quando a gente abre o mercado, pô, a gente passa de 800 mil barris por dia, também 4 milhões de barris por dia. Então, isso aí esvaziou o poder da OPEP por muito tempo, né, porque ela já não tinha mais o controle da produção como ela teve no passado. Né? Então, porque, volto a dizer, a OPEP funciona controlando a produção para ela determinar o nível de preço. E, recentemente, como a gente falou aqui, os ambientalistas fizeram o favor de devolver o poder para a OPEP, né? Porque você diminuiu o petróleo não OPEP, e aí o petróleo OPEP sobe de nível, né? E eles passam a controlar mais o preço. Né? Porque petróleo é um negócio seguinte, cara, o petróleo não é um interruptor, né, que você liga e desliga. Né? Então, para você, uma Shell voltar a produzir mais, uma ExxonMobil, etc., demora. Quando você compra um campo de petróleo num leilão, entre o leilão e você começar a produção, sei lá, 4, 5, 6 anos, entendeu? Então, agora, o Oriente Médio, a Rússia, tem muito petróleo, né? Um petróleo com preço muito barato, né? O custo de extração na Arábia Saudita deve ser de $1, pô. Sei lá. Apesar que o bacana do pré-sal brasileiro é isso também, que o pré-sal, hoje o custo de pré-sal está em torno de $3,4 o barril, o pré-sal brasileiro. E o pré-sal brasileiro é realmente uma coisa espetacular, é a maior fronteira de produção de petróleo do planeta, offshore. Então, tem poço no pré-sal que produz 60 mil barris por dia. Pô. Então, o pré-sal tem 3 coisas. E outra coisa, o petróleo do pré-sal é um petróleo leve, né? Eles têm vários tipos de petróleo, né? Quanto mais leve o petróleo, mais caro é. Né? O teor de enxofre, né? Uhum. Então, você tem uma coisa que chama grau API por causa do American Petroleum Institute, que foi feito lá na década de 30. Então, quanto maior o grau API, maior a qualidade do petróleo. Então, no mercado internacional, o que acontece? Você tem uma referência de preço. É o Brent, né, que era o petróleo do Mar do Norte, que é um petróleo leve. É o WTI nos Estados Unidos, né, o West Texas Intermediate. E você tem na Ásia uma referência do Arabian Light. Então, você pega esses petróleos, o Brasil, por exemplo, o Brasil usa como referência o Brent. Então, é o Brent mais ou o Brent menos, né? Uhum. Dependendo da qualidade. Então, o pré-sal está no Brent mais. Entendeu? Porque ele é um petróleo muito leve, então ele, entre aspas, nesse momento, né, de tanta preocupação com o meio ambiente, ele é um petróleo ambientalmente mais correto, se eu poderia dizer isso. Né? Os exemplo, vão ficar chateados comigo, mas... Porque ele tem menos enxofre? Porque ele tem menos enxofre, ele é muito leve, entendeu? Então, o que acontece? Petróleo leve produz derivados de maior qualidade. Quando você entra com petróleo numa torre de refino, né, você tira vários produtos, né? Então, o produto que fica no chão é o produto com pior ambientalmente, que é asfalto, óleo combustível. Aí no meio da torre você vai produzir diesel. Depois do diesel você vai fazer nafta e gasolina. E lá no final você faz o GLP, né, o gás de petróleo líquido. Né? Então, assim. Agora, quando eu entro com petróleo de qualidade, o que acontece? Eu quase não produzo asfalto e óleo combustível. Eu produzo muito diesel, muita gasolina, muita nafta, que é a que tem valor agregado e ambientalmente é melhor. Entendeu? Então, por isso que ele vale mais. E uma refinaria para refinar petróleo leve, ela é muito mais barata do que uma refinaria para refinar petróleo pesado. E o petróleo leve, tem petróleo que é tão leve que ele é quase gasolina já. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Venezuela. Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Maior que a Arábia Saudita. Reserva que eu estou falando. Só quer dizer que o petróleo venezuelano é muito pesado. Entendeu? Então, é um petróleo de baixa qualidade. É ruim? É ruim, mas é bom. Melhor, se não tiver petróleo, é pior. Mas, assim, mas ele não tem o valor que tem o petróleo da Arábia Saudita. É um petróleo leve, entendeu? Então, o petróleo venezuelano, para ser refinado, ele custa mais caro. Os equipamentos de refinaria vão ser maiores. Então, é isso que o nosso pré-sal nos ajuda muito. Porque o petróleo da Bacia de Campos, que foi o primeiro boom de produção de petróleo brasileiro, já era um petróleo pesado. Não era um petróleo leve, entendeu? Então, o pré-sal é tudo de bom que pode ter. Né? E por isso que eu volto a repetir, se eu fosse presidente da Petrobras, eu botava todas as minhas fichas ali no pré-sal. Que a taxa de retorno é estupenda, entendeu? Adriano, você acha que o brasileiro ele tem noção da importância do petróleo para a economia nacional? Porque pelo que você está falando, o Brasil ganha muito com o petróleo e depende muito até do petróleo, né? Porque o governo como maior acionista, a Petrobras como
a empresa mais relevante aí do petróleo offshore. Os royalties, né, que podem trazer um desenvolvimento muito grande para as cidades e para os estados mais pobres. Enfim, você acha que o brasileiro tem noção disso? Eu acho que não tem noção disso, não. Porque eu acho que existe, na minha opinião, outra coisa que você me lembrou bem, que se fosse presidente da Petrobras, né, agora não quero mais ser também não, acabou. Eu faria também, assim, mostrar para a população, campanha publicitária, campanha em jornal, em rede social, para explicar para a população, quer dizer, que é o petróleo, né? O petróleo, cara, ele no século XX, sempre repito isso várias vezes, quer contar a história do século XX, é a história do petróleo, né? O automóvel foi a principal indústria do século XX porque você tinha petróleo abundante e barato. Mas ele continua sendo a fonte mais importante de energia, hoje. Hoje continua sendo, e vai continuar por muitos anos, na minha opinião. Porque a tendência desse preço do petróleo, vai baixar o preço? Vai nada, vai subir o preço do petróleo. Certo? Então, assim, eu acho que a população ela não é bem informada. Eu acho que até que ela é um pouco mal informada, porque tem um slogan, né? Que foi o maior slogan já criado no Brasil, que é o petróleo é nosso. Né? Então a turma, né, a sociedade acha que o petróleo é nosso mesmo, cara. Entendeu? O problema é que, né, o que eu sempre digo, se é nosso, eu quero vender a minha parte, né? Mas aí acontece o seguinte, e aí com essa história de petróleo é nosso, a população acha que gasolina tem que ser barata, que diesel tem que ser barato, entendeu? E aí cria no imaginário das pessoas uma situação que acaba complicando a gestão da empresa e o próprio governo, entendeu? Porque você vê, se o plano de saúde aumenta, não dá a primeira página do jornal, nem as pessoas ficam chateadas. Agora, se a gasolina aumenta, é um caos total. Puta, cara, aumentou a gasolina, não sei o quê, greve dos caminhoneiros que aumentou o diesel, né? Mas não tem, então, assim, acho que é o contrário do que você falou. A sociedade é mal informada a respeito da indústria de petróleo. Qual que é a importância para a economia brasileira? A economia brasileira, eu acho que, volto a dizer, hoje o petróleo e o gás natural, né? Vamos falar um pouquinho de gás também, é importante, são a principal receita do Tesouro Nacional. E vai ser durante muitos anos. Quer dizer, quem mais pinga dinheiro hoje no Tesouro é o petróleo. E ano passado, em 22, além de royalties, participações especiais, teve pagamento recorde de dividendo da Petrobras, né, que muita gente acha um absurdo a Petrobras pagar dividendo. Tem gente aí no governo que acha um absurdo a Petrobras dar lucro, né? Outro dia eu estava no Congresso Nacional, não vale a pena dizer os nomes aqui, mas eu estava falando lá para alguns senadores. Aí um senador falou assim para mim: professor, o senhor não acha um absurdo a Petrobras dar lucro, a Petrobras vender refinaria para dar lucro? Senhora, eu acho um absurdo a Petrobras dar prejuízo, porra. O preço de petróleo dá prejuízo só no Brasil, porra. Né? Que é o melhor negócio do mundo, né? Que já dizia lá o Paul Getty, o Rockefeller, lá, o melhor negócio do mundo é petróleo, o segundo melhor negócio do mundo é petróleo mal administrado. Então, assim, mas eu falei para o senador, agora só fica tranquilo que a chance de voltar a dar prejuízo é grande, hein? Então, fica tranquilo. Mas então eu acho assim, por exemplo, você pega a balança comercial agora, desses primeiros meses de 2023, cresceu 33% o saldo da balança comercial brasileira em função de exportação de óleo, de petróleo, entendeu? Então o petróleo hoje, como a gente vai ser, a produção está crescendo, a gente deve chegar lá em 2030, que é quando o pessoal acha que você vai bater lá o pré-sal começa a cair, né? Chega na estabilidade, começa a cair, você vai chegar com uma produção no Brasil de 5 milhões, 6 milhões de barris. Entendeu? Então isso é muita grana, cara. Se você é por isso que é importante, por exemplo, você explorar a margem equatorial para não perder esse nível de produção, porque Bacia de Campos, Bacia de Santos e agora seria a margem equatorial. Então, assim, o petróleo está em todas as discussões. Vamos pegar o mundo de hoje. A Rússia sobrevive na guerra por causa do petróleo, pô. Se ela não tivesse a receita do petróleo, já tinha ido pro saco, pô. Entendeu? Então, hoje ainda, quer dizer, isso que eu acho que a sociedade brasileira não percebe. Eu volto a dizer, a sociedade brasileira fica numa discussão sem sentido, maluca de preço de gasolina, preço de diesel. E então, volto a dizer, ela em vez de ser bem informada, ela é mal informada. Então, acho que poderia ser um grande projeto da Petrobras, não é do governo, não, é da Petrobras, mostrar para a população, para a sociedade, como é importante a Petrobras dar lucro,
mais importante a gente entender como é esse mercado de óleo no mundo, mas a gente nunca fez isso, né? Então é uma coisa que eu acho que é uma falha, não da atual gestão da Petrobras, acho que de todas as gestões da Petrobras. Porque esse slogan, o petróleo é nosso, no final do dia atrapalha muito a Petrobras. Em vez de favorecer a Petrobras, atrapalha. Renatão, eu estava com algumas dúvidas um pouco mais do Pontuais. dia a dia do professor. Assim, Vai lá. porque você tem um conhecimento, por saber tanto talvez, da principal matéria-prima do Brasil e do mundo, né, hoje. Acredito que muita gente precisa dessa sua consultoria, né? Então, como é que é o seu dia a dia? Você conversa mais com quem? Com as empresas mesmo do setor, com o mercado financeiro? Você falou que estava em Brasília, né, com congressistas. Enfim, como é que hoje o Adriano Pires circula aí nesse mundo de informações? Aí. Olha, eu converso com todo mundo, né? Mas assim, eu converso com as empresas, porque são meus clientes, elas que me deixam sobreviver, né? Então, eu dou prioridade para a conversa com elas, né? Mas eu converso muito com a imprensa, né? Mas quando você diz empresas, as empresas... As empresas que são clientes. Sim, petroleiras, não só, porque o CBE, cara, é uma consultoria de energia, né? Sim. Então, eu acho que talvez a gente no Brasil seja a única consultoria hoje de energia, porque tem outras consultorias de petróleo, de gás, de energia elétrica, mas a gente é uma consultoria que trabalha com a matriz energética, né? Entendeu? Então a gente tem esse diferencial no mercado de consultoria. Então eu converso com as petroleiras, converso com as empresas de energia elétrica, converso com o pessoal das renováveis, né, turma do etanol, do biodiesel, da eólica, da solar. Então isso é a prioridade da minha conversa. Né? Mas no dia a dia eu converso muito com a imprensa, né? Porque há anos, né, eu sou fonte, né? Às vezes o pessoal ligar para mim e falar assim, não, para minha secretária, a gente queria falar com a assessoria de imprensa. Não tem assessoria de imprensa, pô. Porque nunca tive, porque não sou eu que procuro a imprensa, é a imprensa que me procura, isso há anos. Então eu falo muito com a imprensa, escrevo artigo em jornal, dou entrevista para televisão e etc. Né? Também, às vezes eu faço algumas palestras assim, em eventos, no Brasil inteiro, fora do Brasil, também faço isso. E também, quer dizer, converso com o governo e mercado financeiro. Tá? Acho que o mercado financeiro talvez seja o que eu menos converso. Sabe por quê? O mercado financeiro não gosta de pagar, né? Entendeu? É um pouco mais mão de vaca. Entendeu? Assim, é uma mão de vaca, né? Outro dia, uma história aqui pra gente. Até porque já tá fazendo podcast aqui, né? O pessoal já ouve, né? Já ouviu. Mas outro dia, assim, um banco importante ligou para mim assim, professor, tem uns estrangeiros que estão vindo aqui, investidores que queriam almoçar com o senhor, eu falei assim, tudo bem, olha, eu seria que vai minha secretária, que isso aí eu cobro um preço aí, né? Aí a menina falou, não, mas você não devia cobrar da gente. Por que eu não vou cobrar de você? Não, porque você vai conversar com uma opção de investidor e você vai conhecer gente que pode ser seu cliente futuro. A gente vai te expor, né, para o investidor. Eu falei, minha filha, eu estou tão exposto que eu não encontro nem mais protetor solar em farmácia, entendeu? Então não é o caso, entendeu? Mas é isso, entendeu? Então é um pouco assim. Mas é um mercado muito dinâmico, né, cara? Entendeu? Você tem assunto sempre, né? De tédio a gente não morre nesse mercado, não. E como é que você percebe a evolução nessas interações? Porque a gente entrou mais... A gente brincou um pouco sobre a questão dos ambientalistas, né? E como a Greta está ajudando o Neymar a jogar lá nos Emirados, mas como é que está essa interação com... você sente, de fato, até um medo, um bloqueio nesse lado de investimentos, principalmente em produção de petróleo? Você acha que... Porque no final do dia, o que me deixa intrigado nessa situação é que se tem algum adulto na sala que mostra, gente, mas se a gente parar de uma hora para outra de produzir aqui, vai causar esse impacto de oferta e demanda, que isso não vai suprir. Então, o que você acha que explica, né, essa transição meio que forçada que acaba causando o que a gente está vendo hoje? Eu acho que são interesses econômicos sempre, né?
Então, a energia renovável, eólica e solar, tem uma indústria de equipamento, né? Que faz o lobby dela, né? E usa essa questão do meio ambiente, que ela é verdadeira, né? Eu também não sou terraplanista, porra. Mas assim, mas usa de uma maneira inteligente, né? Você vê, a indústria solar no Brasil também criou um slogan que é genial, não pode taxar o sol, né? E com isso eles já estão gerando 22 gigawatts de energia elétrica no Brasil. E eu digo sempre, né, eles ficam chateados comigo, mas eu vou repetir aqui outra vez, que é o maior programa Robin Hood às avessas que eu conheço no Brasil, né? Porque é o pobre financiando o rico, né? Porque o rico bota um painel solar na casa dele, diminui a conta dele em 50%, mas como o setor elétrico é um condomínio, eu, Adriano, vou pagar mais. Mas eu não tenho grana para botar o painel, então, mas eu vou ter que pagar mais energia. Então, é isso que está acontecendo nesse setor. Uhum. Entendeu? Então, esses interesses, né? Sempre os interesses econômicos. Os painéis solares no Brasil são quase na sua totalidade chineses, né? A eólica tem coisa no Brasil, mas tem muito equipamento importado, né? Então, assim, não tem essa coisa de bonzinho, que o cara está muito preocupado com o meio ambiente, não é bem isso, né? Até pode estar um pouco preocupado, mas não é isso que explica, mas explica interesse econômico mesmo, né? E então acho que isso foi levado de uma maneira exagerada, como eu te falei. Você demonizou rápido demais. Você tem uma energia hoje que é importante, que é o gás natural, né? O gás natural é um fóssil, mas é um fóssil menos poluente que petróleo e carvão, né? Então, muita gente fala, né, que a transição energética teria que ser movida com gás natural, até você lá na frente ter uma matriz totalmente limpa, né? O gás natural seria essa energia da transição. E realmente parece que o que está acontecendo no mundo vai nessa direção. Mas tem uns caras aí. No Brasil, por exemplo, você vê, falar de Brasil. O Brasil hoje, 85% da matriz elétrica brasileira é fonte renovável. Principalmente a água, né? A hidrelétrica. Esse ano, com o reservatório cheio, já teve momentos aqui que 95%, 97% da energia gerada foi renovável. Mas o problema é o seguinte, cara. Você ainda tem uns 10, 15% de energia fóssil. Tem pouco carvão, tem pouco nuclear, mas tem gás natural e tem um pouco de óleo. E esses malucos, esses ambientalistas, querem que fique 100%. O Brasil, o único país no mundo que eu conheço, na matriz elétrica, que já fez a transição. Pô, 85% vai fazer a transição, os doidos aqui do Brasil querem chegar a 100%. E para chegar a 100% vai faltar. Porque a energia elétrica, você não consome ela de maneira linear, né, por exemplo. Então você tem pico de energia. Com essa onda de calor que nós estamos vivendo, chega 2, 3 da tarde, dá um pico, todo mundo liga ar-condicionado, ninguém consegue viver sem ar-condicionado. Uhum. E aí, para você atender esse pico, você tem que ter energia confiável, que é a energia fóssil. E você aperta o botão, você liga a térmica. Porque o vento, o sol, depende. Venta mais aí. Não é assim. A natureza tem que mandar ventar, fazer sol. Por isso a gente chama que é uma energia intermitente, né? Por exemplo, viu agora no Brasil, dia 15 de agosto, um apagão, né? E por que veio o apagão? Porque você estava despachando, né, colocando no sistema muita energia eólica e solar e deu um problema por isso e você não tinha inércia, a inércia que é dada pela energia hidrelétrica, pela térmica, e caiu o sistema, porque o sistema é interligado, né? Quando cai numa ponta, vai ter um efeito dominó, vai caindo. Mas se você lembrar, por exemplo, a volta da energia foi muito rápida no Sudeste e demorou muito no Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste hoje, a principal fonte de geração de energia no Nordeste é renovável, eólica e solar. Para voltar também demora, porque eu não ligo um botãozinho assim, aí, mete o vento aí. Uhum. Então, assim, e aqui voltou rápido, porque a Angra estava ligada, tinha algumas térmicas ligadas, deu para fazer isso. Então, eu acho assim, eu acho que transição, o mundo já viveu outras transições energéticas, da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, mas sempre você preserva as demais fontes. Você tinha uma fonte protagonista, que era o carvão na Revolução Industrial Inglesa, o petróleo no século XX. Eu acho que a transição energética que a gente está vivendo, como eu te falei, não dá para abrir mão de nenhuma fonte, mas eu acho que você não vai ter uma fonte protagonista. Você vai ter várias fontes compondo a matriz energética mundial
e também você vai ter muita regionalização. Quer dizer, o país que tem vantagem comparativa para produzir uma fonte de energia, ele vai ter que usar isso. E nesse aspecto, cara, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade incrível nesse momento. Por que é incrível? Pelo seguinte, o Brasil hoje é o maior, né, um dos maiores, se não for o maior, produtor de alimentos e proteínas do mundo, né? O que a gente exporta? No final do dia a gente exporta água e sol. Né? É água e sol que a gente exporta. A soja está lá. Então, a gente tem uma oportunidade agora que é energia. O Brasil tem uma diversidade energética que poucos países no mundo têm. A gente tem água, tem sol, tem gás natural, tem biogás, tem carvão, tem biomassa, enfim. A gente tem tudo aí. E o mundo não está falando, outra vez, de descarbonização. O que eu acho? A gente está vivendo no Brasil, nesse momento, uma coisa, nesse momento já há algum tempo, investimentos estrangeiros muito grandes em energia renovável, em eólica, em solar, né? E agora eu acho que a gente tem a oportunidade de viver um novo ciclo que é atrair para o Brasil as fábricas, né, para usarem essa energia limpa e exportar esse produto para o mundo. Que vai ser igual ao alimento. Quando eu falo alimento, proteína, é o que eu te falei. Você está exportando água e sol. Imagina você fazer um aço no Brasil cuja energia é limpa. Por exemplo, a Vale do Rio Doce está falando em usar hidrogênio. Então, o mundo tem que pagar por isso, pô. É isso que eu estou falando. Se o mundo está preocupado de verdade com o aquecimento do planeta, o meu aço, que é feito com energia limpa, tem que valer mais que o aço que é feito com carvão na China, pô. Então, claro. Eu acho que o Brasil, quando a gente fala de uma neoindustrialização, eu acho que está muito ligada a essa questão da transição energética, mas uma transição profissional, sem emoções. E o Brasil não pode perder essa oportunidade, entendeu? Porque a gente tem tudo para... a indústria que está na Europa, a Europa não gera energia, pô. A Europa não tem energia, importa tudo. Tá certo? Agora que ela quer importar o hidrogênio do Brasil, se é uma coisa funcional. Mas o hidrogênio é uma coisa lá para frente. O hidrogênio já é muito caro ainda, né? Se fala hoje que hidrogênio custa de $200 a $400 o barril equivalente. Mas tudo bem, daqui a 10 anos a evolução tecnológica tem sido muito rápida. Mas o problema é o seguinte, uma fábrica hoje na Europa, ela tem todo o interesse de vir para o Brasil, né, porque a Europa se desindustrializou e vai cada vez mais. Nós também, a nossa participação da indústria no PIB é pequena, mas já temos essa oportunidade, entendeu? De trazer para cá, falando, cara, olha, você vai fazer o teu produto aqui com energia limpa. Então, quando você for vender, né, você vai vender mais caro. Então, é isso que eu acho que uma coisa que o governo deveria estar atento, porque também essas coisas agora do cavalo passa, né? Entendeu? Então, da mesma maneira que nós viramos protagonistas como um grande abastecedor, um grande fornecedor de alimento e proteínas, nós podemos fazer a mesma coisa, não exportar energia, e sim exportar produto que é feito com energia limpa. Professor, você falou que a transição energética vai acontecer, né? Ela está acontecendo. Está acontecendo, né? Mas como é que você enxerga a linha de chegada? Como vai ser a matriz energética do mundo depois que ela tiver feita? Qual vai ser o papel de cada uma das energias, principalmente, inclusive, os fósseis? Eu acho assim, volto a dizer, o mundo hoje, vamos aqui, o mundo é cada vez mais eletrificado, né? E a distribuição de energia no mundo, ela acho que é pior que a distribuição de renda, né? Porque na África você ainda está consumindo lenha, né? O Brasil todo mundo tem energia elétrica, todo mundo tem, mas o consumo per capita é muito baixo, é 1/10 do americano, 1/10 do americano. O americano consome 10 vezes mais energia do que o brasileiro. Então, isso é uma desigualdade muito grande, por isso que eu falo que você não pode abrir mão de nenhuma fonte. Uma fonte que eu acho que vai voltar a ter um papel muito importante na transição energética é o nuclear. O nuclear gera muita energia por metro quadrado, quilômetro quadrado. Por exemplo, vamos lá, a fotovoltaica, ela gera pouca energia, porque você para fazer um painel fotovoltaico, você ocupa terra para burro. No Nordeste do Brasil você faz, que a terra ali não vale nada, onde está fazendo aquele negócio. Você faz uma fazenda solar lá na praia de Ipanema, no Leblon, não funciona, pô, porque é caro para burro, entendeu? Agora, solar, ela gera muito mais por
por metro quadrado, quilômetro quadrado, que uma eólica, mas também ela é meio demonizada pelos ambientalistas, apesar dela ser uma energia limpa. O problema da nuclear é o risco, né? É o dejeto, o lixo atômico, essa porcaria toda, que agora parece que o pessoal começa a construir reatores menores para dar essa solução, principalmente para países pobres, pô. Que hoje, cara, você viver sem eletricidade é igual você viver sem saneamento. Não existe qualidade de vida para pessoa que não tem água, esgoto, nem tem eletricidade, né? Eu sempre repito uma piada que o único objeto que a gente não consegue viver hoje é sem tomada, né? Não dá para viver sem tomada, a gente pode viver sem tudo, sem tomada não dá, né? Então, assim, acho que essa transição ela vai caminhar para uma matriz que eu te falando, muito diversificada, sem protagonismo de qualquer uma das fontes. Agora, vai ter o avanço tecnológico. Imagina lá um cenário de mundo que você consiga fazer a fissão nuclear. O hidrogênio passa a ser um negócio que funcione com um preço bacana, né? Porque o que a gente vê hoje, muitos analistas falam que o mundo tem que atender um trilema, né? Os bancos, todo mundo fala isso. Qual é o trilema? Você tem que ter segurança energética, porque também sem energia não roda. Você tem que ter sustentabilidade, questão do meio ambiente, e energia acessível. Estou falando em termos de preço. Então essas três coisas são três desafios que está longe, é difícil para caramba resolver, mas esse é o grande, o que a gente tem que olhar para construir essa transição energética. Não dá para construir uma energética sem confiabilidade, sem sustentabilidade e sem que as pessoas tenham acesso à energia. Professor, você falou duas grandes distorções aí que o setor energético brasileiro tem, né? Você falou da questão do subsídio que vai até a ponta e falou da questão do Robin Hood ao contrário. Explica isso mais no detalhe, essas distorções do sistema elétrico brasileiro. No Brasil, né, assim, subsídio no Brasil é uma coisa que, se você olhar o dicionário de economia, subsídio é uma coisa que é importante. Você não deve fazer subsídio, mas subsídio deveria ter prazo para terminar. No Brasil, quando você cria um subsídio, nunca mais acaba, né? E o sonho de todo mundo é ter um subsídio para chamar de seu, né? Isso é o sonho de todo mundo, igual o monopólio também. Todo mundo é contra o monopólio, se fosse meu, eu achava ótimo. Então o que acontece? O setor elétrico brasileiro foi construído, né? Aí o cara, o único subsídio que eu acho que faz sentido é o da baixa renda, né? Tal da tarifa social. Mas assim, você tem subsídio para energia eólica que não precisa mais. Você tem subsídio para energia solar que não precisa mais. Você tem subsídio para irrigação. Você tem subsídio para que o cara no Amazonas pague uma conta para você subsidiar aqueles sistemas interligados. Então você tem uma conta de subsídio que hoje está em 30 bilhões. E a gente sabe que a economia, né, que não tem buraco negro, né? Igual a física, não tem. Alguém paga. Quem paga isso? O consumidor. E que distorção que está vendo? Então o consumidor, a tarifa ficou tão cara que você começa a procurar saídas, né? E as saídas tecnológicas. Por exemplo, antigamente, pega telecom. Antigamente você tinha um telefone, se uma empresa de telecom te atendia, você não podia trocar de empresa. Ou você ficava sem telefone. Agora não, você escolhe aí com o celular, Claro, a Oi, não sei o que, a Vivo. Tem vários para você escolher. Energia elétrica também, a distribuição de energia elétrica, você tinha um cara só para te atender. Aí, como a tarifa ficou tão cara, você começou a tentar saídas tecnológicas. O painel solar é uma saída para você depender menos da Light, da Eletropaulo, da CPFL. Agora, o problema todo é que os caras fazem isso com subsídio. Porque a solar não paga distribuição, a linha, não paga transmissão. E aí, quer dizer, mas alguém paga. Ou quem paga? O cara que não consegue botar a porra do painel em casa. E para você botar um painel em casa, custa 50 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais. O senhor fala que é Robin Hood dos avessos. Mas o que está acontecendo hoje? A perversidade aumenta. Aí as comunidades param de pagar, né? Então você vê o nível hoje de perda de roubo de energia está crescendo. O cara, peraí, eu não boto painel em casa, mas faço um gato para não pagar. Então a gente tem que corrigir isso. Senão não vai funcionar. E também, quanto mais eu boto energia intermitente no sistema, mais difícil é operar o sistema. Imagina, hoje o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, no Brasil, assim,
o sistema é integrado, né? A gente está aqui com energia aqui nessa sala, eu não sei se essa energia de onde vem. Ela pode vir de uma usina de Minas, pode vir de uma eólica, enfim, ninguém sabe porque o sistema é integrado. E quem gerencia, quem despacha essa energia é um órgão que chama ONS, Operador Nacional do Sistema. Tá, e ele despacha qual é o critério dele, da que custa menos para que custa mais. Então esse cara, ele tem uma televisãozinha na frente dele, que ele fica vendo esse fluxo de energia. Então o que acontece? Porque quanto mais intermitente, mais difícil é operar o sistema. Porque o cara está vendo lá, tem 7 megawatts, 7 mil megawatts de eólica girando lá no Nordeste, aí para de ventar. De 7 vai para 1. Assim, estalando o dedo. Entendeu? Então isso dificulta pra caramba a operação. Por isso você precisa de térmica, para dar tal da confiabilidade, que a gente não conseguiu ainda, né, armazenar o vento, armazenar o sol, né? Você está tentando criar baterias para isso. Mas essas baterias ainda são muito caras. Entendeu? Vão transformar a energia mais cara ainda e não vai atender aquilo que a gente falou, aquele trilema, acessibilidade das pessoas. Então esse setor elétrico brasileiro, ele precisa ser reorganizado, né? Porque hoje, por exemplo, a distribuidora é o patinho feio. Porque, vamos lá, a distribuidora ela perdeu o mercado para o mercado livre, porque todo mundo está fugindo da tarifa cara. Então o cara grandão ele resolveu comprar direto no gerador, porque existia uma lei no Brasil que cara até tantos megawatts não precisa ficar no mercado cativo, né? Aí o cara do mercado cativo, ele começa a olhar o solar. Então o cara já perdeu o mercado livre, está perdendo o mercado cativo também para o AGD solar. Aí o número de perdas aumenta. Então a receita da distribuidora está caindo vertiginosamente e o custo está mantido. Porque o cara do solar não paga a linha de distribuição, mas ele usa. Porque de noite não tem sol, porra. Então ele tem que usar. Só quer dizer que ele não paga. Entendeu? Então esses subsídios hoje, você teria que rever todos. Quanto da nossa conta é subsídio, mais ou menos? Existe uma estimativa? Existe, por exemplo, a gente tem o que pesa muito na conta de energia elétrica é imposto, né? Então, mais ou menos metade da tua conta é imposto, PIS, COFINS e CMS, principalmente CMS, mais que PIS, COFINS. E essa coisa do subsídio, tranquilamente, ela faz a tua conta ficar mais alta o quê? 20, 30%. É um ICMS, como se fosse outro ICMS. É como se fosse outro ICMS, 30%, entendeu? Daí para cima, depende. É assustador. Entendeu? É assustador, cara. Agora vai terminar com isso. Precisa de muita coragem política, cara, porque tem muito interesse nisso. Interesses econômicos. Entendeu? Então o cara fala, não, pô, você não vê agora, queriam passar uma lei pro tal da Minha Casa Minha Vida que voltou, né? Também o cara botar lá painel solar na Minha Casa Minha Vida e eu pagar. O cara do mercado não pagar a porra do painel solar. Aí o pessoal do solar ficou feliz da vida. Agora, cara, não dá, cara. Também Dona Maria e o seu José não aguentam mais pagar, cara. O cara bateu no teto. Mas aí o pessoal tá vendo que absurdo, porque não vai botar no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, tá faltando planejamento, entendeu? O setor precisa ter um planejamento mais cuidadoso. Eu sempre falo, cara, não existe energia ruim. O ruim é não ter energia e ter energia cara, tarifa cara, entendeu? E é um absurdo um país como o Brasil, que tem essa quantidade enorme de energia, ter tarifa cara. Por quê? Porque não é energia, é a tarifa, que a composição dela, por exemplo, é imposto. Outra discussão que precisa ter nessa reforma tributária. Porque eu acho, né, que a energia elétrica, como eu te falei, é um bem essencial. Você não pode taxar a energia elétrica como você taxa cigarro e bebida, cara. E ela hoje é taxada como se fosse cigarro e bebida, pô. Entendeu? Então isso também precisa ver essas coisas. Então a gente precisa de planejamento, tá faltando planejamento. Aí muita gente, mas não vamos confundir planejamento com intervencionismo, pô. Muita gente confunde planejamento com intervencionismo. Não tem nada a mesma coisa com a outra. Uma coisa é planejar, outra coisa é intervir, né? E a gente faz, na história brasileira, nesse setor de energia, você fez pouco planejamento e muita intervenção. E é isso que a gente precisava corrigir também.
Mas volto a dizer, é muito interesse já. Se eu corto teu subsídio, pô, não pode cortar, e o cara vai lá no Congresso Nacional, aí tem lá a bancada da energia renovável, aí tem a bancada não sei das quantas, aí cada um tem um pedaço daquele negócio, e aí não anda, né? Porque o único cara que não tem bancada é o consumidor, no final do dia, né? Então é o cara é o cara que mais ferra, entendeu? Desenhando aqui, no final da história, a tendência era que algo acontecesse para que os preços se ajustassem, né? Porque chega uma hora que fica insustentável. Mas, pelo que você está falando, professor, parece que o ajuste vai ser sempre na conta do consumidor. É o que é mesmo, exatamente isso. E tem que continuar. E isso é a história do Brasil. Agora, eu acho, nesse momento, tá chegando o teto, cara. Tá chegando o teto que ninguém aguenta mais pagar mais caro pela energia. E aquele negócio também. E poucos estão pagando a tarifa cheia. Porque agora, né, o país da meia entrada do Brasil, né? Se todo mundo paga a meia, alguém tem que pagar inteira, cara, porque senão não funciona, né? E quem está pagando inteira na energia elétrica? Pô, é as classes mais pobres, pô, a classe média, sei lá. O cara, uma indústria grande, vai para o Mercado Livre. O outro que tem grana, bota o painel solar em casa. E agora também tem uma tecnologia interessante que o próprio cativo que não bota painel em casa pode também ter energia solar, GD. Porque agora o cara faz uma GD planta... é geração doméstica. Não, geração distribuída. Você tem duas gerações distribuídas solar, vamos lá. Você tem o que eles chamam de centralizada, que são as grandes fazendas solares. E o cara faz uma fazenda solar, gera 400 megawatts. Uhum. Aí ele bota na linha de transmissão, e aí o Itaú aqui, o outro grande empresa qualquer, uma farmácia, compra essa energia. Minha energia é verde, porque eu comprou no Mercado Livre desse cara lá. Você tem a GD descentralizada, que é aquela GD que só usa a linha de distribuição. O cara está aqui, ele mexe na linha de distribuição e leva para o consumidor. Essa GD descentralizada já está com uma tecnologia super interessante, que é o seguinte: o cara constrói a planta solar e aí ele entrega essa energia para um comercializador e o cara tem um aplicativo no celular que você chega na tua casa, você se cadastra no cara, aí quando você receber a tua conta em casa, um pedaço da conta é desse comercializador, outro pedaço é da Eletropaulo. Só quer dizer que isso faz com que você reduza a tua conta de energia em 20%, 30%. Então, negócio que, gente, daqui a pouco... Como é que chama esse aplicativo? Posso usar? Você tem vários aí, pode procurar. Agora, o problema é que daqui a pouco quem paga? Então você tem que reorganizar esse negócio, cara. Porque, então a distribuidora não é mais importante? Lógico que ela é. Como é que uma distribuidora vai manter? Porque também para o cara ter esse aplicativo, vender para você ou para um cativo menor qualquer, tem que ter a linha, pô. Como é que a energia chega lá? E se você não remunera esse cara da linha, o cara não vai dar manutenção na linha e ferrou tudo. Entendeu? Então, as coisas, elas têm que se reorganizar nesse setor elétrico brasileiro. Você vê, negócio de gás natural. Gás natural, no mundo inteiro, é energia da transição. Os Estados Unidos, o gás passou a ter protagonismo por quê? Por questões tecnológicas. Antigamente, você achava uma reserva de gás na África e você não conseguia explorar. Por quê? Porque o único meio de transportar esse gás era duto. Você não vai fazer um duto da África aos Estados Unidos ou da África à China. Aí você criou a tecnologia do gás natural liquefeito. O cara liquefaz o gás, bota no navio, tá certo? Leva para o país consumidor, chega no país consumidor, esse gás é consumido ou líquido ou você regasifica ele. Então se transformou reservas de gás que eram economicamente inviáveis em reservas economicamente viáveis. E teve a grande revolução do shale gas nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos passou a ser o maior produtor, outra vez, e exportador de gás. Esse shale gas, por exemplo, nos Estados Unidos, possibilitou uma coisa super interessante. Os Estados Unidos trocou praticamente todas as térmicas a carvão por gás e passou a exportar carvão. Então assim, no Brasil, a gente também usa muito pouco gás natural. Na matriz energética do Brasil, o gás é 13%, 14%. Você tem uma ideia, gás encanado, só 2% das residências brasileiras têm gás encanado. E a gente tem muito gás, mas nosso gás também ele tem uma característica. Você tem dois tipos de gás natural, que a gente chama associado a petróleo e não associado. O não associado é a Bolívia, que só produz gás, não produz óleo. Você fura o campo, você acha gás, não acha petróleo. O associado, você fura o campo, você acha petróleo e acha gás. Mas esse gás, quando você tira o petróleo, sai o gás. Antigamente no Brasil, o que o cara fazia? Queimava no flare. Só quer dizer que a questão ambiental proibiu.
Porque quando você queima gás no flare, que a gente brinca é injetar CO2 na veia do planeta. Aí o que o cara fez? Ele começou a reinjetar o gás de volta para dar pressão no campo e produzir mais óleo. Por que ele fez isso? Porque não tem infraestrutura no Brasil para levar o gás até aqui à costa e não tem mercado para o Brasil. Ou seja, joga o gás fora, então? Não joga fora, ele devolve para a natureza. Mas fica lá dentro. Fica lá dentro. Tá. Mas tirar ele outra vez é muito difícil, é muito caro. Antigamente ele queimava no flare e botava água para dar pressão no campo. O que acontece? Esse gás, se eu não tiver um consumidor que usa esse gás 70% do tempo, eu, produtor de gás associado, não me interessa vender esse gás. Por quê? Porque se o cara para de consumir, eu comprometo a minha produção de óleo. E é a produção de óleo que me dá o retorno do investimento, não é o gás. Então, o que está acontecendo no Brasil? Aí, vamos fazer uma coisa? Vamos botar algumas térmicas inflexíveis no sistema, a gás natural, rodando 70% do tempo, para você, inclusive, não ter esses picos de preço, né, de energia. Ó, o PLD, que é o preço do mercado de energia, né, vamos dizer assim, ele estava, por causa do reservatório estar cheio, ele estava R$70. Ontem, com a onda de calor, ontem às 6 da tarde bateu 232. Por quê? É o pico da energia, você teve que ligar a térmica. Então, se você tivesse algumas térmicas ligadas na base o tempo todo, você reduziria essa volatilidade de preço de energia. Mas aí não interessa aos comercializadores, né? Porque quanto mais volatilidade, mais possibilidade tem de ganhar dinheiro. Então as coisas são conflituosas. O cara está certo, se eu fosse comercializador, também queria isso. Mas o fato, se a gente criasse essas térmicas flexíveis, nós resolveríamos 3 problemas, na minha opinião. Primeiro, você diminuiria a volatilidade do preço da energia. Segundo, você criava mercado para o cara mandar esse gás aqui para o litoral, né, para o continente. E terceiro, ao botar térmicas na base, algumas delas, 8 gigawatts, 7, 6, 10, você seria uma espécie de bateria para eólica e para solar, na hora que... Entendeu o que eu estou falando? Uhum. Mas aí não roda. Por que não roda? Mas isso é tão lógico. Mas o que é lógico nesse país não funciona, porra. Entendeu? Assim, os interesses são maiores. O cara da eólica fala, não, é contra o gás porque ele quer tudo para ele. Aí o solar quer tudo para ele. Pô, o cara tem que entender, eu volto a dizer. Mas aí quem tem que arbitrar isso? O governo, né? O Ministério, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Arbitrar o quê? Arbitrar assim, não. A gente vai ter limite, pô. Não dá para ser tudo solar, não dá para ser tudo eólica, não dá para ser tudo a gás. Então, qual é o desafio do planejamento? É que o planejamento tem que olhar que cada fonte de energia ela tem um atributo, né? A gás natural dá mais confiabilidade ao sistema. A eólica ajuda mais o meio ambiente. Mas elas são complementares. Isso que o planejador tinha que entender. Então, ele tinha que criar, incentivar, né, uma matriz energética, a presença de todo mundo, todas as fontes. Que aí você criava até concorrência entre as fontes e você usava o atributo de cada uma delas. Não tem, volto a repetir, não tem, a energia eólica é melhor que o gás. Não, depende do que você olha e do que você quer. Se você quer meio ambiente, provavelmente a eólica é melhor, mas se você quer confiabilidade, o gás é melhor. Entendeu? Então, está faltando isso, entendeu? E a gente, outra vez, isso vai naquela direção que eu falei para você. Ao não ter esse planejamento, isso também dificulta o quê? Que o Brasil atrai empresas para cá para usar energia limpa para a gente exportar produto limpo. Então uma coisa está ligada à outra. Por que está ligada à outra? Porque o grande desafio do setor de infraestrutura e energia não é diferente, eu estou falando de energia elétrica, de renovável, de petróleo, de gás, o investidor tem que olhar para esse país, ele tem que acreditar que aqui tem segurança jurídica e estabilidade regulatória. Se ele não acreditar nisso, ele não vem, ou vem devagar. E, infelizmente, a gente não consegue ter estabilidade regulatória e segurança jurídica. Porque entra governo, sai governo, não sei o quê, muda para lá, muda para cá, e aí vai no Congresso, o Congresso faz uma coisa, depois faz outra, o Ministério. Então, e esse setor de energia, um setor de capital intensivo, a amortização de longo prazo. Então o cara não pode ficar num negócio que ele não tenha previsibilidade, pô. Pode mudar a cada mês, a cada 1 ano, entendeu? A cada 3 anos, aí não dá, entendeu? E isso que a gente precisava construir
no petróleo, no gás natural, na energia elétrica. Esse é o grande desafio que o Brasil tem. O mais difícil a gente tem, que é a energia, né? O Japão, por exemplo, não tem energia, né? E a tarifa lá é mais barata que no Brasil. Então, isso é estranho, não funciona, né? Mas é assim. Então, esse que a gente... Agora, eu acho que, volto a dizer, o que é? Tem que... Outra vez, a mesma coisa do gasolina, do diesel. Quer subsidiar? Pô, bota no orçamento da União, cara. Por que eu, consumidor, tenho que subsidiar energia elétrica para os outros? Talvez a única que a gente poderia subsidiar é a baixa renda, certo? Faz sentido. O resto, por que eu tenho que subsidiar energia eólica? Por que eu tenho que subsidiar fotovoltaica? O governo acha bacana, acha que tem que subsidiar, faz com o dinheiro dele, não com o meu, porra. Tem outra vez. É bonito com o meu, não faz o seu, cara. Não tem um orçamento da União. Bota lá um pedaço, esse pedaço do orçamento, X milhões, eu vou dar para subsidiar a eólica. Agora não, é muito mais fácil ele usar eu, Adriano, o consumidor, para subsidiar uma política pública, né? Uhum. Tá tudo errado, cara. A gente tem que fazer uma campanha, Adriano, que falou que não vai aceitar um convite para Petrobras, né? Não, agora já passei da idade de Petrobras. Não, mas teria que ser um ministério de Minas e Energia. Nada, quero isso não. Não tenho condição disso não. Pelo menos as coletivas de imprensa iam ser mais animadas. Professor, queria que você pegasse sua bola de cristal aí. Você falou que a tendência do petróleo é subir, né? Queria que você desse a sua visão de preço do que pode acontecer com a commodity aí no médio e longo prazo. Aí. E no curto também, né? Adriano Pires, trader. Aí aquela coisa, né, aquela pergunta que o pessoal pensa, eu falo assim, pessoal, pô, então agora eu vou botar o meu turbante e a bola de cristal na frente, isso né, aí. E tentar já adivinhar esse negócio. Não, eu tô pedindo, na verdade, uma opinião informada, né? Lógico. Mas assim, eu acho que esse ano a gente está tendo um segundo semestre preço mais caro de óleo. E só não está mais caro porque a China não está crescendo o que todo mundo esperava. Se a China crescesse o que todo mundo esperava, esse petróleo já tinha ultrapassado a casa de 100 tranquilamente. O que a gente trabalha é que ano que vem você vai aumentar o consumo de petróleo. Entendeu? Porque, volto a dizer, você não consegue mover a economia sem energia. Né? A energia é a alavanca, né? Do crescimento econômico. E aí você não dá para abrir mão do fóssil. Você vai, acho que nos próximos anos, o consumo de petróleo vai crescer. E vai crescer numa base de oferta limitada. E tendo, como eu falei, dois players muito bem posicionados, que é a Arábia Saudita, mais a OPEP, né, e mais a Rússia. Né? Então, eu acho que a gente deveria, no Brasil, estar olhando isso, e a gente deveria ter pressa de produzir petróleo. Porque também, eu diria a você que vai chegar um momento que você vai começar também a cair esse preço, que é a produção. Mas sei que eu estou falando uma coisa interessante também. Você vê, recentemente, semana passada, o primeiro-ministro lá do Reino Unido, né, ele falou que tinham feito uma lei lá que em 2030 não podia mais rodar automóvel com combustível fóssil. Agora já passou para 2035. Provavelmente daqui a pouco ele passa para 2050. Né? Então porque essa hipocrisia, né, que eu falo, né? E o Brasil não pode entrar nesse discurso, entendeu? Eu falo que essa coisa dos ambientalistas no Brasil é neocolonialismo, né? Entendeu? Dos europeus em relação ao Brasil, né? Então você vê, o Brasil tem uma coisa interessante que do gás natural, você vê, quem fez a revolução do gás natural nos Estados Unidos, foi responsável por crescimento econômico, geração de emprego, foi o shale gas. E no Brasil, a gente não consegue furar shale gas, porque o meio ambiente não deixa. Então agora, recentemente, aí vamos para a hipocrisia. A maioria do GNL, ou sua totalidade, gás natural de efeito, que chega no Brasil, nos terminais que existem no Brasil, vem dos Estados Unidos e é cheio. Agora o presidente Lula, né, o governo Lula, quer financiar um gasoduto da Argentina para cá, de Vaca Muerta. Vaca Muerta é cheio. Então a gente importar cheio pode, produzir aqui dentro não pode. Entendeu? Então assim, são essas coisas que, cara, entendeu? Não dá para entender e que vou dizer, que vou dizer, vai ter muito combustível fóssil pela frente. Agora, tem a tecnologia, né? O que eu acho? Não é que eu acho, o que a gente está percebendo também é que a tecnologia de captura de carbono ela está crescendo muito. Então, por exemplo, um poço de petróleo, uma térmica, você captura o carbono, então a contribuição para o meio ambiente cresce. Você
meio que descarboniza aquela unidade que produz combustível fóssil. Então, acho que o grande desafio que a gente tem que todo mundo deveria entender, a gente não pode abrir mão do combustível fóssil, agora a gente pode desenvolver uma tecnologia de captura de carbono. E aí você vai continuar consumindo fóssil, mas um fóssil mais limpo. Esse que eu acho que é o caminho, obviamente junto com as energias renováveis. Não tenho dúvida que as energias renováveis elas estão baratas, mas cada dia mais baratas e cada vez elas vão penetrar mais na matriz energética do mundo inteiro. Mas esse que é o desafio. Agora, enquanto isso, cara, voltando aí à tua pergunta, eu acho que petróleo não volta a $30, $40 nos próximos, sei lá, 10 anos. Então, eu acho que o petróleo vai continuar sendo a grande fonte e o Neymar vai continuar jogando na Arábia Saudita. Não vai. Daqui 2 anos acabou. Tá na Europa de novo. Ou não. Pode voltar pro time do coração. O Palmeiras. Quem sabe? Pensei que você fosse hater do Neymar. Mas no meu time eu ia gostar. Bom, aproveitar que o professor já está um pouco mais solto, a gente podia fechar o assunto Petrobras que a gente abriu lá atrás. Uhum. Já deu para perceber que você não está tão otimista assim com a gestão Petrobras, mas pelos princípios do novo controlador, né? Que agora é o novo governo. Mas passa aquele negócio, o passado do novo controlador condena, vamos dizer assim. Deus queira que eu esteja errado, né? Mas por enquanto estamos no início de governo, que eu falei, não dá para fazer grandes críticas, mas dá para dar uma visualizada do que está acontecendo e a gente realmente não fico otimista em relação à Petrobras para os próximos 3 anos de governo. Que a pergunta ia ser mais se a Petrobras está sendo bem administrada. Acho que é avaliar o jogo enquanto está rolando ainda. Então, talvez para adaptar melhor a pergunta, caso a Petrobras não seja bem administrada, as mudanças que aconteceram nela nos últimos anos são capazes de amenizar essa má administração ou a gente pode viver os anos passados de Petrobras, aqueles anos sombrios de maior dívida da história de uma companhia de capital aberto? Eu acho que sim, pode ajudar sim, né? Mas eles também estão caindo, né? Vamos falar, lei das estatais. Leis estatais, o Supremo deu uma liminar que não precisa mais respeitar a lei das estatais. A lei das estatais foi feita exatamente não só para as estatais, em particular para a Petrobras, em função de tudo que se passou na Petrobras, né? Então, isso aí, agora, eu acho que o que aconteceu com a Petrobras, de multa lá na Corte Americana, de envolver o CPF das pessoas em função aí de decisões que não eram favoráveis ao acionista, né? Eu acho que isso aí vai ser olhado pela atual administração e a atual administração, eu acho que vai ter receio de fazer alguma coisa que possa trazer para essa administração o estrago que trouxe para a anterior, né? Entendeu? Então, eu acho que nada se repete, entendeu? Eu acho que, assim, na sua totalidade, não vai repetir igualzinho, né? Mas eu estou preocupado. Estou preocupado porque me parece que eu te falei, aqueles pilares que foram utilizados do governo Temer para cá para recuperar a Petrobras, eles estão sendo pouco a pouco colocados de lado, né? E isso vai acabar influenciando na empresa, né? Obviamente que como a gente está tratando de uma commodity, uma coisa determinante vai ser como é que vai se comportar o preço do petróleo no mercado nacional nos próximos anos. Como eu acho que vai ser alto, acho que a gente vai ver a Petrobras travando esse preço de gasolina, de diesel, entendeu? Como tem travado aí. Né? Porque também o que ajudou a recuperar a Petrobras muito rápido, né? Daquela confusão dos 120 bilhões de dívida, foi o preço do barril também, né? Porque se o preço do barril não fosse a 90, a 100, demorava mais, mesmo vendendo ativo, mesmo olhando para custo, mesmo para disciplina de capital. Isso ajudou demais a recuperação ser mais rápida. Lembra que ano passado, em 22, a Petrobras foi quem pagou mais dividendo de petroleira. Por que pagou muito dividendo? Porque o governo Bolsonaro quer pagar dividendo? Não, porque também o custo da Petrobras é muito baixo, como eu te falei, em relação às outras petroleiras, por causa do pré-sal. Então você teve um lucro fabuloso, porque o preço também estava muito próximo ao mercado internacional. Né? Isso que fez o dividendo explodir. Né? Se você tivesse travado o preço da gasolina e do diesel, não teria acontecido isso. Vamos ver agora.
Se me perguntar, vai acontecer tudo que aconteceu lá no governo Dilma? Eu acho que não, porque tem travas sim que foram colocadas no governo passado. As travas são suficientes? Não sei. Agora, você está preocupado? Estou preocupado. Deu uma resposta, acho que não tá super pessimista, mas deu para sentir que na balança ali tá um pouquinho mais pro lado da preocupação. Beleza. Cautelosamente pessimista. Cautelosamente pessimista é ótimo, né? Que a gente brincava que toda vez que um analista, um gestor fala que tá cautelosamente otimista, um panda morre lá na China, porque é a frase que todo mundo adora usar. Mas Isso. Cautelosamente pessimista é novidade. Acho que dá, né? Renatão, podemos ir pro ping-pong? Tem mais alguma? Não, podemos ir pro ping-pong. Então vou encaixar uma antes do ping-pong. Não sei se o professor vai se sentir à vontade de responder, hein? Uhum. Qual foi a melhor gestão da Petrobras que você acompanhou? Quem foi o melhor gestor ali da Petrobras? Eu acho que foi, vamos lá, difícil, hein? Assim, porque, para não ser injusto, né? Porque talvez teve uma gestão que foi melhor numa coisa, melhor que outra, né? Mas eu acho que a primeira gestão que tenta mudar a Petrobras, para a Petrobras ser uma empresa mais independente do governo, mais voltada para o acionista, foi a do Felipe Rastur no governo Fernando Henrique. Não foi ele que queria mudar para a Petrobras? É o grande erro dele, né? É. Mudar a Petrobras, e ele deu o azar também, que lembra que na gestão do Rastur afundou, né, a P36, que na época era a maior plataforma do mundo. Se a gente for pensar, por exemplo, em venda de ativos, né, talvez a gestão que mais se destacou foi a do Roberto Castelo Branco, agora no governo do Bolsonaro. Você lembrava disso? De quem? Que a Petrobras quase virou Petrobras? Eu não era, não era tão acompanhante do mercado na época. Mas você vê que a tentativa do Rastur era tão grande de botar a Petrobras no mercado, né? De incentivar a compra de ações, o caramba, que até o nome ele queria mudar, mas aí foi um erro, né? Era brasileiro demais, né, Petrobras? Porque você lembra que tinha, até hoje, tem o Lubrax, né? Que é o óleo, e aí por isso que ele chegou no negócio do Petrobras, né? Mas foi um erro que ele cometeu. Tinha até um logo para a Petrobras, eu estou tentando achar aqui, mas acho que dificilmente... Mas eu não entendi, qual era a ideia do X? É ser menos cara de estatal. Ser menos cara de estatal. Porque o Brás é brasileiro, né? Sim, como Eletrobras, Telebrás. Então ele queria tirar essa conotação de ser uma empresa cujo acionista majoritário era o Estado, né? Por isso que ele trocou o S pelo X. Achei aqui, procurei Petrobras. Legal. Vai ser difícil achar porque o Google acha que eu tô falando bobagem, mas enfim. Bom, vamos pro ping-pong, Salomão? Eu tenho mais uma. Tão fácil. Também fazer. Já aproveitar que já respondeu, tão fácil. Aproveita que... Como é que você, como um consultor que conhece tão bem o setor, acompanhou a empreitada das empresas, empresas X, né? Que foi, né, ficou bem conhecido no mercado com a OGX, mas tinha MPX, enfim. Como é que você acompanhou aquilo tudo? Porque a gente falou rapidamente das Oil Juniors, que você até explicou, né? Elas já vão onde já tem petróleo, já sabem ali e exploram onde já sabem, porque não tem nada pior do que você perfurar e não encontrar nada, né? Foi um pouco do que aconteceu com a OGX. A OGX é um case muito diferente do mercado mundial de petróleo. O que é um case? Vamos lá. Primeiro que ela abriu capital, ela conseguiu captar na bolsa um volume de recursos gigante, né? Então, na realidade, talvez ela tenha sido a primeira petroleira no mundo que não foi no banco pedir dinheiro emprestado para furar, né? O cara comprou a ação acreditando que ela ia achar o petróleo, né? Entendeu? Então isso é muito genial, isso que ele conseguiu, o Ike, né? Agora, talvez ele, como um cara que veio de mineração, ele achava que petróleo também era uma coisa parecida com mineração e o risco não era tão alto de não encontrar petróleo. Também tem um fato que muita gente coloca, é que o Ike, ele na época contratou muitos técnicos da Petrobras e ele tinha um bizu do pré-sal. Então teve um leilão em 2008 que ele ia comprar determinadas áreas que seriam áreas de pré-sal e na véspera do leilão, 2 dias antes, o governo tirou essas áreas do leilão. E aí ele comprou áreas que não tinham petróleo. Entendeu? Então eu acho que foi uma sequência aí de azares, de erros, mas também é uma coisa que fica na história do petróleo brasileiro, a OGX. Né? O Ike teve outros empreendimentos fabulosos, como o Porto do Açu, como
a MPX, que A no final MPX hoje é Eneva. é Neva, exatamente. Então, mas o que quebrou ele foi o petróleo, Uhum. entendeu? Porque petróleo é um negócio muito louco, né, cara? Um negócio que eu sempre falo petróleo, quando você pensa em petróleo, principalmente em exploração e produção, você está falando de 6 zeros de dólar, né? Entendeu? Então, assim, agora, eu acho que também ele bobeou, né? Porque eu acho que ele podia também ter comprado alguns campos aí já em produção. É. Mas, enfim, eu acho que ele foi com muita sede ao pote, né? Sim. E aí ele tinha uma característica, né? Para quem conhece ele, eu conheço ele bem até. Ele é uma pessoa muito inteligente. O que ele fez se transformou nos homens mais ricos do mundo, né? Mas ele também ele é meio assim, um pouco megalomaníaco, né? E é coisa grande, coisa grande. Ele teve uma oportunidade na época de vender a OGX para os chineses por uma quantia fabulosa e ele não quis. E os chineses foram aqui no Brasil e compraram metade, um pouco mais da metade da Repsol espanhola. Uhum. Então, assim, é uma sequência, mas, enfim, é um case que todo mundo que está nessa indústria de petróleo olha, né? Do mercado financeiro, Do né? mercado Porque financeiro. ele teve o efeito OGX no Ibovespa, né? Foi incrível porque o Ibovespa sempre tinha que aumentar a participação na OGX por causa do volume que ela negociava. Então foi o efeito do preço médio, né? Que tem gente que chama de preço médio, né? Quando vai caindo o preço, acabou tirando muita pontuação do Ibovespa. E fica a dica aí, o livro é o Tudo ou Nada, Tudo né? ou Nada da Malu Gaspar. Conta essa história do leilão de um jeito muito rico, é bem legal. Um livraço da Malu Gaspar. O filme não é tão bom, né? Não, o livro é melhor. O livro é melhor. O filme é meio caricato, É meio caricato, Mas o livro é bem bom, vale muito a pena. Vamos pro ping-pong? Vamos. Então vamos lá, Renatão, apresenta o ping-pong porque você é o pai da biblioteca. Bom, quem quiser inclusive ver a biblioteca do Market Makers, vai lá em mmakers.com.br/biblioteca. A gente está colecionando indicação de livros dos nossos convidados desde que a gente começou há mais de um ano, né? Já tem um monte de livro ali, livro para você ler, um livro para você não ler, e livro de mercado e livro de fora do mercado. Então, não perca a biblioteca Market Makers com as recomendações do mercado brasileiro. Adriano, bom, como a gente já te passou a lição de casa, né, antes da entrevista, a gente pede um livro, uma indicação de um livro de mercado. Aí, no seu caso, pode ser sobre energia, petróleo, sobre economia. O setor de atuação. Eu acho que tem um livro que eu acho que assim, todo mundo quer entender de petróleo. É um livro, ele tem um livro, não é um livro pequeno, número de páginas, mas é um livro muito bem escrito e é um livro que, mesmo quem não conhece petróleo, dá para ler, porque é um livro muito bem escrito, muito interessante. Chama O Petróleo, do Daniel Yergin. Então, esse livro eu acho que é um livro que ganhou prêmios, etc. Tem em português, em inglês chama The Price, né? Mas em português chama O Petróleo, e acho que vale a pena para quem está interessado em conhecer a história da indústria do petróleo. Em português é bem claro. Título. E um livro de tema livre, que não seja do mercado, algum livro que você gosta? Eu acho que tem um livro também que eu li recentemente, cara, acaba sendo de petróleo também, mas é uma história, uma biografia de um cara chamado Kalush Gulbenkian, né? Que era um armênio, né? E muita gente acha que lá na década de 40, quem era o homem mais rico do mundo era o Rockefeller, ele não era, era o Kalush Gulbenkian. Tem a Fundação Gulbenkian em Lisboa, todo mundo que vai a Lisboa deveria ir, porque é a coleção de arte privada mais valiosa do mundo. E tem 2 livros que saíram, eu vou falar 2 livros que tem que ler os 2 para entender a história. É O Homem de Constantinopla, O Homem de Constantinopla e O Milionário em Lisboa, segundo o outro livro. Tem que ler o primeiro de Constantinopla e depois o Milionário em Lisboa, entendeu? O autor, acho que chama um português, chama José Eduardo dos Santos, uma coisa assim. Os 2 livros são o mesmo? Os 2 livros é o mesmo autor. Eu vou ter que ver direitinho, porque eu não fugi um pouco a memória. É José Eduardo Rodrigues, acho. Uhum. Mas, enfim, esse é um livro muito bacana, que são 2 livros que acho que quando você começa a ler, você não tem vontade de parar, né? Que a história dele, ele ficou o homem mais rico do mundo, porque ele era sócio de todas as grandes petroleiras no petróleo ali da Mesopotâmia, do Oriente Médio, né? Ele tinha 5% da produção do petróleo. Nossa. Só quer dizer que ele não recebia em petróleo, ele recebia em dinheiro. Parte boa só, né? Só a parte boa. Vale a pena ler esses 2 livros. E um livro que você desrecomenda? Eu tenho um livro, agora falando em transição energética, tem um livro antigo aí, mas que eu acho que ninguém deveria ler, que é do Al Gore, né? A Verdade é Inconveniente, né? É um livro que ele só fala bobagem lá, tudo que ele fala, nada aconteceu.
E ele foi vice-presidente americano, candidato à presidência. Então é um livro que eu aconselho, quem não lê, não leia. Uma verdade inconveniente. É que o livro não deve ser lido. Boa. São duas verdades inconvenientes, então. Agora, uma música e por quê? Cara, uma música assim, eu acho que é difícil de falar mas eu gosto muito de fado. Fado? Fado. Por que eu gosto de fado? Porque meu pai e minha mãe são portugueses. Meu pai já faleceu, era português. E eu tenho uma ligação muito grande com Portugal. Já fui muitas vezes em Portugal. Tenho ainda muitos amigos, parentes em Portugal. Então eu sempre que vou a Portugal, mesmo no Brasil, eu gosto de escutar fado, né? Uma música de lamento. E muita gente nem conhece fado, né? E hoje em dia também tem uma onda nova de compositores muito bacanas, assim, cantores, o Antônio Zambuja, a Carminho, né, a Ana Moura, e a fadista que mais tradicional, né, que fez o fado virar o fado, que é a Amália Rodrigues, que já morreu, né? Então, para mim, eu diria a você que... Qual é o seu fado favorito? tem muitos, né, cara? Tem, assim, os fados tradicionais e os novos são muito bonitos, é difícil dizer qual. Eu gosto de fado. Tá, então a gente vai pegar... Pega uma da Amália Rodrigues. Tá. Coloca na nossa... Que a gente tem uma playlist, né? E a gente coloca com essa indicação. E a gente fica mais a fim de saber o motivo da explicação, que foi muito legal. Então, engraçado que a gente tem bolero, tem rock, tem... A primeira que entrou A da foi semana daquele passada cantor italiano. não sei o nome dele, mas a da semana passada foi um vaneirão gauchesco lá, é verdade. do Baitaca, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Foi muito bom. E agora temos um fado, é uma diversidade que eu não esperava. Se você quiser botar no teu playlist, Amália Rodrigues é um clássico, mas se você quiser botar uma coisa mais moderna, você pode pegar aí a Carminho, que é uma fadista aí, que vem muito ao Brasil aí, e outro cara que agora está super na moda, assim, mesmo em Portugal, é fora de Portugal. Ele gravou até um disco com músicas do Chico Buarque, mas ele se chama Antônio Zambujo. É muito legal. Aí seria uma coisa mais moderna. Picking aí do fado, ver qual é o fado que a gente vai colocar. Engraçado que eu tive em Portugal recentemente, eu não fui nesse museu. Ele é um pouco afastado, né? Não, ele é dentro de Lisboa. Dentro de Lisboa, pois não fui. Mas eu fui ouvir fado. Você foi? Foi legal. Muito interessante. Eu não tive tempo eu fui a trabalho. Tem para ser mais específico, o fado que eu mais gosto, né? Assim, não é um estilo de fado que chama fado vadio. E tem, se você for a Lisboa, não sei se já foi lá, se você escutou fado lá, mas tem um lugar em Lisboa que toca muito fado assim a partir de 11 horas da noite, com fadistas mais garotos, assim, gente mais jovem cantando, né? Porque o fado, ele foi uma música muito, assim, o mundo meio que esqueceu dele, e também a própria Portugal ele foi meio colocado de lado, porque ele era muito ligava muito o fado ao salazarismo, né? Na época de Amália Rodrigues, né? Então você não incentivava a juventude, cantores novos a cantar fado. Aí de uns anos para cá a coisa mudou, né? Entendeu? Então tem um lugar lá que chama Tasca do Chico. Tentei nesse lugar, é difícil. É difícil. Concorrido. Mas é assim, lá você vai ouvir fado muito bacana. Eu fui num lugar chamado Abaiuca. É uma senhora que é dona ali, ela fica ali. Agora, se você for outra vez a Lisboa, é imperdível a Fundação Calouste Gulbenkian. E a história do cara é maravilhosa nesses 2 livros. Sensacional, já veio a dica cultural já com nossa, as indicações de música e livro. Um guia turístico de Lisboa aí. Você pautou do convidado também? Não, essa não. Então vamos improvisar. A única parte improvisada. Alguém que você gostaria de ver aqui sentado no seu lugar, contando a história para nós aqui no Market Makers. Contando a história contando a história dele, falando, a gente ser entrevistado por nós, que nem você foi com a gente. O que eu gostaria mesmo que é um livro também que eu recomendaria, né? Mas esse você não vai chamar mais, que já foi embora, né? Que é o Roberto Campos e o livro Lanterna de Popa, né? Acho que quem quer... esse livro alguém já indicou, né? Esse é bacana. Mas ele pode entrevistar o RCN. O Neto, né? Agora ele tá um pouquinho ocupado, né? Agora ele tá um pouco ocupado. Mas quem eu gostaria de que você tivesse que você fosse entrevistar, eu acho que você, não sei se você também vai nessa coisa, mas acho que entrevistar um cara aí que está na economia real, né? Por exemplo, na área de energia, eu acho que, por exemplo, a Cosan é uma empresa que hoje é líder de mercado em vários setores da infraestrutura.
Então, um cara bacana sempre está o Rubens Omito. O grande Rubens Omito. Acho que já foi indicado aqui. Bom que quando já tem mais de uma indicação, já manda um oi sumido. Mais uma você está sendo requisitado. Rubens Omito, então tá anotado aqui. Bom, e desse jeito podemos encerrar? Podemos encerrar. Bom, então terminamos aqui esse episódio 64 com muitas anotações feitas aqui com Adriano, professor. O pessoal no YouTube falou que a gente parece a turma da 7ª série. Por quê? Porque fica com o caderninho anotando. Nossa, não me viram na 7ª série, não era assim não. Mas, professor Adriano Pires, muito obrigado pela participação, valeu pela aula, a gente aprendeu muito aqui. Eu que agradeço vocês, foi um prazer essa conversa aí, é sempre bom, né, a gente lembrar um pouco o passado, né, e contar essas histórias que a gente tem armazenada, né, apesar de que eu não gosto muito de falar de passado, porque quem fala de passado é velho, né, eu sempre falo que uma dificuldade também do governo atual, né, que é o desafio que ele nunca conseguiu superar, é que ele não entende por que o para-brisa é maior que o retrovisor, né? Porque o retrovisor, quem olha muito para o retrovisor bate com o carro, né? A gente tem que olhar para o para-brisa, por isso que ele é maior, né? A gente tem que olhar para o horizonte. Mas contar a história é sempre bacana, e eu acho que o Brasil também precisa ter mais essa memória. Eu acho que o brasileiro também, ele tem pouca memória, né? Por isso que eu acho que ele comete muito erro, porque tem pouca memória. Bom, vamos sair com mais energia. Isso aí. Perdão, trocadilho desse episódio. E valeu demais, mãozinha com a aliança. Valeu. Isso aí. Gente, Renatão, episódio 65 na semana que vem. Esse foi o 64. Se você acompanhou aqui até o final, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo aqui no Market Makers. Se está ouvindo também no podcast, dá para dar aquele joinha. Se inscreve, acompanha tudo que a gente faz. Temos newsletters diárias, tem a nossa carteira recomendada, tem os nossos podcasts e tem os vídeos on demand no YouTube. A gente se vê na semana que vem. Um beijo grande e tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.